Fala galera, estamos aqui com o Mauro Betti no nosso primeiro Arredondo, o programa que você vai acompanhar sempre aqui, tanto no nosso canal de YouTube também, como nas nossas redes, no Spotify, como podcast. E hoje, né, Zé, eu estou aqui com o meu querido Romanini, o patrão, e com o Mauro Betti. Feliz da estreia ser esse cara, a gente combinou que tinha que ser ele, que bom que ele está aqui. E vai ser um papo muito legal, a gente vai falar de muita coisa, além de Palmeiras. É isso, tá. Então, pera, só um minuto, só para entender. A gente está assistindo você, estou ouvindo e assistindo você na Jovem Pan. Na TNT, no SBT, Beleza. bola rolando, programa bola rolando, de debate. Você está metendo um AC/DC e... o que você escuta? Por exemplo, exemplo. agora eu estou ouvindo Tommy Edwards, que é um cantor soul bastante romântico, mais romântico do que soul, virado dos 50 para os 60. Tá. Aliás, é até interessante, cara, porque subindo o elevador... Eu falei, tinha que estar na Footstats ouvindo o Tommy Edwards, porque o grande sucesso dele se chama uma música que nem é dele, mas é o grande sucesso dele, é um standard mais antigo, acho que dos anos 40, chamada It's All in the Game. Olha que legal. Cara, é o nome de um podcast, velho, porque tá tudo no jogo, velho. Que legal. Eu vou até botar ela aqui de fundo. Então, eu sou um dos precursores até pela idade provecta, 55 anos, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Pioneiro. Então, eu faço jogo ultimamente e programa... Super chique. Quer dizer, eu não sou tão chique assim como tem Você um faz padrinho programa musical que nem um amigo meu. Mas tudo ouvindo bem. música? Ouvindo música. Ouvindo Paixão de Cleiton e Cledir, por exemplo, como alguém bem sabe aqui, melhor que eu. É verdade, teu pai ajudou a escrever várias músicas do Cleiton e Cledir? É verdade Sim, isso? não. O Cledir é meu padrinho, né, de nascimento. Só isso. E Paixão é uma música que ele fez pra minha madrinha, pra Ivone. Cara, isso... Falando sério, ó, arrepio. Eu contei outro dia essa história do Gufo pra minha mulher. Falou, sério? Sério que Paixão... Eles ainda... Porque é duro, né? Porque você é artista, né? Jornalista, né? Esportivo, todo mundo... Não, mas uma música de... Acho que a música é gravada em 79 ou 78. Provavelmente, evidentemente, composta um pouquinho antes. E ainda ser essa coisa... é demais, cara. E a música é maravilhosa. É maravilhosa, nossa. Música Cara, deixa eu... linda. Eu quero fazer um pequeno... Já começou, né? Já começou. Eu fiz vários programas com ele na Fox e era engraçado. Eu tava ali... Você sabia quando ele chegava na Fox, já via uma gritaria ali de... Chega abalando, né? Cara, e chega o negócio. Aí a moça da maquiagem. O Mauro chegou. O Mauro chegou. Cara, mas já vem de longe. Sabe? O áudio. O barulho. E ele chegou aqui exatamente assim. Vai subindo o barulho, vai chegando no hall do elevador ali. É bem isso, Zé. É por isso que minha mãe ficou surda, tadinha, dona Lucila, mas ainda bem, porque ela está com os 80 anos num corpo de 168 e aquela coisa, Deus chama, ela não ouve. Sim. Então ela continua entre nós por causa disso. bom. Agora vem, então ela não ouve. Exato, que bom. Que bom. Você sempre foi assim, de falar pra caramba, os Cara, cotovelos? demais, pelo cotovelo, pela orelha, pelo cabelo que caiu. Acho que o cabelo caiu, porque tanto falou, não cabia, caiu. Velho, mas sabe que é engraçado? Eu era... Até falando sobre transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, essas coisas e tal, eu com 8 anos eu fui um psicólogo, primeira vez, Dr. Walter, e ele logo me deu alta porque eu fui meio violentíssimo. Assim. Eu era até os 4, 5 anos, eu morava numa casa com 14 pessoas aqui no Ipiranga. O grito do Ipiranga, pela idade também, era eu berrando que eu odiava tomar banho, porquinho, né? Ainda no Palmeiras não tinha subido o porco, mas enfim. E eu era terrível, eu batia todo mundo, eu usava bota ortopédica, se achutando e tal. Mas quando eu mudei para uma casa que eram só meus pais... Aquelas ortopé quadradas. Exatamente essa. Né? Bem sabia a família inteira, porque eu morava da minha bisavó até eu, que era o caçulinha. A gente morava no fundo da casa. Aí, quando eu fui para uma casa, eu dei uma maneirada. Mas o Hugo falou assim, eu sempre fui muito tímido. E eu meio que saio falando, e até em entrevista, em bate-papo, embora com amigos como vocês, eu meio que saio falando porque eu crio um círculo de fogo para que ninguém entre meio na intimidade. Entendi. Então, a minha resposta, a minha timidez, que pode ser tímido, você queria esse espaço. Eu queria um espaço de falar bobagem, sair berrando, tal, para ninguém entrar muito dentro. Então, é uma saída, assim, mas aí eu sempre falei, falo muito rápido, escrevo muito rápido, e saio fazendo as coisas. Mas a galera que vê você não tem uma coisa assim de encontrar você na rua e achar, uma hora a gente boa pra caramba, e todo mundo chega e se sente íntimo e tal, porque você passa essa imagem de ser um cara super acessível. Isso é uma coisa legal, isso me deixa muito feliz e me deixa mais feliz ainda quando quem conheceu meu pai pessoalmente fala, você lembra muito teu pai. Porque eu queria lembrar meu pai, claro, não dava para ser do mesmo nível, mas eu queria lembrar meu pai no sentido de ser uma pessoa respeitada, mais do que respeitada, querida pelos
colegas, tá? Sim. E numa função que não é fácil, você comentarista econômico, esportivo, a gente sabe, mais complicado ainda. Essa é a pessoa que o cara fala, pô, o Mauro é um imbecil, não sabe nada, mas é um cara legal. E legal não é porque é bonitinho, que faz um trabalho que deveria fazer mais legal para as pessoas. Não, é um cara como qualquer outro, porque infelizmente a gente sabe, né? Tem umas estrelas. Opa, vou falar. Foi só falar mal dos coleguinhas que eles derrubaram o microfone aqui. Tem os coleguinhas que se acham mais importante que a bola. Ah, sim. Né? E não sei se tá, até porque alguns são meus ídolos, amigos e colegas, mas eu vou dizer a coisa. Eu preferia não ter conhecido. O ego é maior que o do Jorge Jesus perto do Flamengo, assim, ou do Marcos Braz também. Então, assim, aí foi, pô, teu pai era assim. E é legal. Meu pai, até pelo lado 100% alemão, é mais na dele, né? Sim. Aquela casa, o pessoal fala. E o pessoal fala, pô, Betinho é alemão? Betinho é alemão. E também você pode apostar nisso, que é alemão mesmo, do alto da Alemanha. Eu né? sempre achei teu nome, falei, cara, o Bet, nome o Mauro inglês, vai rachar. Não. Mauro Sporting Betting, Mauro Total, Bet Sul. agora Mauro Bet Rivalo. Bet Rivalo, Sei, Betson, Bet nasceu Rivalo. pra apostas. Nasci para apostas. Tanto é que quando eu fiz o primeiro acordo, na época, com quase 10 anos com a Sporting Bet, veio o vice-presidente mundial, parceiro então com o Esporte Interativo, eu falei, posso ver o seu ID, né? Eu falei, não é possível, você tem que ser nosso garoto de propaganda. Eu fiz um programa e depois faria 2 anos de garoto como... Não tão garoto, mas propaganda da Sporting Bet. Eu estou com a Rivalo. Mas assim, porque eu falo, pô, é o nome, né? Meter mais um T ali, fica... Não, e aliás, ele era com T, mas aquela coisa do interior, e a família Betting chegou em 1862 ao Brasil, então meio que se perdeu. Interior onde? Interior, eles chegaram, é muito interessante a história, parte chegou em Pirassununga, Sim. a outra metade, perdão, minto, chegaram em Limeira e em Leme, interior de São Paulo, para fazenda de café. E aí a gente descobriu, graças a uma pesquisadora da USP, que a família da minha avó, por parte de pai, e a família da minha avó, por parte de pai, né? O Greff e Betty chegaram no mesmo navio, no mesmo dia, evidentemente, da Alemanha, mas em lugares diferentes. E no Brasil, uma foi para Leme, outra foi para Limeira, e eles foram se encontrar em Tambaú, onde meu pai nasceu, e se casaram. Eles vieram no mesmo navio. A gente só soube isso quando... Eles estavam no mesmo... E os meus avós, meus bisavós, né, porque sou bisneto, eles tinham 6 e 8 anos, estavam juntos no navio, saíram e os filhos, Que coisa louca. que evidentemente não tinham nascido, foram se encontrar depois. E até... Para de derrubar as coisas, Mauro. Acho que era melhor a gente E dar uma você arrumada sabe ali, que, na verdade... Não, eu sou eu mesmo que desarrumo. E você sabe que, além do dono da Sporting Bet, o vice-presidente, querer um sobrenome Bet, tem outra pessoa muito famosa que queria o sobrenome da mãe do meu pai, que é Greff, que se escreve G-R-E-V-E, Greve. Certo. Era o Lula. No dia quando o Lula soube, eu queria esse nome. Ele ainda era só deputado federal no 1980. Queria esse nome. Aí meu pai falou, não precisa, Lula. Já está. Você vai resolver seu name isso aí rights, com outros, né? Então, assim, e aí Zé, ficou. já que o Mauro está falando do Joelmiro, do pai dele, tem uma história que eu queria compartilhar aqui com ele, porque o meu pai e o pai dele eram muito próximos, muitos amigos. Verdade. Seu pai foi senador, prefeito. Sim, na época que meu pai era senador, eles falavam muito sobre assuntos de nerdolas, né? Factoring, PPP, essas coisas que... Pô... Até hoje eu não sei. Sim, mas eles adoravam, né? Era aquela coisa Sim. assim. E, cara, eu nunca senti a pressão de ser, né, do meu pai, porque eu nunca fui para política. Mas você foi para a área da comunicação e seu pai já era um mestre, assim. Sem dúvida. Você sentiu muito esse peso de ser filho do Joelmiro Betting, de chegar no nível dele, ser cobrado por isso e tal? Gufo, até hoje. Algumas coisas me tiram do sério, das poucas. Claro, a defesa do Palmeiras, dependendo do momento, não agora exatamente quando falamos. Há muito tempo que não, né? Mas mesmo assim tomou um gol ontem, estava transmitindo o jogo pelo SBT, o 6º jogo da fase de grupos, o gol que o Palmeiras tomou do Tátira ontem é um gol que eu tomo no Playboy, né? Como mau goleiro. Mas o Gufo é o seguinte, eu sou jornalista esportivo há 31 anos por ser palmeirense há 55. Foi o Palmeiras que me fez amar o futebol, que me fez amar o jornalismo esportivo, que meu pai, inclusive, no começo da carreira, lá em 56 até 61, foi. E eu sempre achei meu pai o máximo como pai e como jornalista. Sim. Então, assim, pô, é um dos... Aliás, mas não o maior, um dos caras que me inspiraram em várias áreas. Eu acho que não só no jornalismo, mas texto, apresentação, televisão, rádio, que é a minha maior paixão. Aliás, meus pais se conheceram numa rádio, sou filho mesmo do rádio. Eu sempre tive vários assim exemplos, inclusive os exemplos negativos que eu não vou ficar citando, por óbvio, né? Então, esse cara não quer fazer nada que ele faz, ou uma ou outra coisa, né? Sim. Mas, enfim...
Então, eu sempre imaginei meu pai um topo. Então, meu pai era um dos caras, eu queria me inspirar nele. Pô, e tinha essa vantagem. Mas, ao mesmo tempo, nunca usufruí dessa vantagem. Nem para trabalhar, porque levei 17 anos para trabalhar. Aliás, eu conheci o Zé no Band Esportes, a gente tinha um programa lá, Bet Match. Isso mesmo. Levamos 17 anos para fazer o programa, graças ao Band Esportes, que, aliás, nessa semana está completando 20 anos o canal. Poxa, e assim, eu tive essa pressão natural desde o meu primeiro dia como jornalista há 34 anos, aos 31 que eu virei jornalista esportivo, e até hoje me tiram do sério. É isso, falar que eu não sou palmeirense. Pode me criticar o Mauro Betti, palmeirense, corneto o Mauro Betti, jornalista. Você fala mesmo, principalmente a torcida do Palmeiras e a dona Lucila, a surda, que é presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Ela fala, jornalistinha metido imparcial. Eu mesmo, enquanto o Mauro Betti, fico puto com o jornalista, mas eu pago as contas, ok. Dizer que eu não sou palmeirense e dizer que eu só estou nessa por causa do meu pai, mesmo nesse tempo todo. E até o pessoal fala, você está no SBT, TNT, Jovem Pan, nossa palestra, documentário, livro, faz o comentário de videogame, é por causa do seu pai. Eu falei, velho, meu pai já foi há 9 anos. Eu acho que o meu pai, até onde eu sei, não aterroriza. Já, Mauro? Vai fazer sendo 10. Em novembro faz 10. E eu acho que ele não você teve aterroriza. que anunciar, né? E ainda... Isso deve ter sido... Nossa, Foi. difícil pra caramba. Depois que eu entendi. Porque o meu pai teve o AVC no domingo pela manhã. Quando ele morreu foi na madrugada de quinta-feira, de domingo para quinta-feira. Já se sabia quando ele teve o AVC naquele domingo pela manhã que era irreversível, era questão de horas. Passou a ser dias que o meu irmão estava indo para Hong Kong e teve que voltar e a equipe médica conseguiu segurar as pontas. Aí quando não dava mais... Panda, seu irmão. O Panda, que é o mestre da aviação. Eu odeio futebol perto do que ele gosta de aviação. Panda Aviation, canal... É muito interessante. O teu irmão é idolatrado pela minha família inteira. É mesmo? Pô, que legal, tá cheio velho. de piloto, minha família. Eu não sabia disso, Zé. Irmão, primos, tios. Puta, que demais, Zé. Meu irmão fala toda hora, puta que pariu, eu quero uma assinatura do Panda no livro Porra. dele. Qual? Eu falei, meu, tem tudo que ele precisa faz. ver, pois é. Ele tem quase o mesmo número de livros que eu tenho. Eu tenho 22, eu acho que ele tem 21. Olha aí. E o cara... Isso ele que ele é editor, né? E é uma... Fora isso que ele fez. O irmão dele é uma sumidade. Sim, sobre o assunto. Não, tô ligado. E é interessante que o meu irmão, assim, a gente fala só de catástrofe, né? O meu irmão tem até livros sobre catástrofe de avião e eu, Palmeiras rebaixado. Papo leve, assim, né? Papo leve. E até nesse dia, o meu pai teve o AVC uma semana exatamente depois da queda do Palmeiras. Nessa semana, entre o Palmeiras ser rebaixado pela segunda vez e meu pai ter o AVC, a gente não falou nada. Eu não falei com ele no hospital a respeito, mas ele imaginava, eu imaginava que ele sabia. Então, assim... tanto é uma que eu não contei aqui, mas vale para um humor um pouco dark dos betting. Quando ele teve o AVC, eu cheguei, minha mãe ligou, teu pai está passando mal, fui para o hospital. Aí a doutora que eu acompanhava, uma equipe maravilhosa, ela falando para a equipe dela, ele está rebaixado, ele está rebaixado. Eu não sabia que ele estava rebaixado tecnicamente. Eu falei, doutora, estamos rebaixados uma semana. Se tem alguma coisa que eu tenho certeza que meu pai teria falado, né? Entendi. Aí ela olhou feio e eu falei, puta, é sério o negócio, que tinha rebaixado o nível de consciência. Eu né? imaginei. Para você ter uma ideia do nível Na da sua cabeça era Palmeiras. 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 Aí eu falo, vamos dar uma quebrada no ambiente, que meu pai era assim, eu sou assim, as pessoas até não gostam, mas é o nosso jeito. Até, aliás, 2 meses depois, meu pai tinha um dinheiro para receber um trabalho dele e tal. Aí recebeu, ele tinha conta conjunta com a minha mãe, eu trabalhava na Bandeirantes como ele trabalhava. Aí chegou um cheque, minha mãe, Maura, você deposita na nossa conta e tal. Aí o cara do caixa lá do Banco da Bandeirantes, do posto bancário, era parceiro e tal, conversando, tava falando de futebol, Corinthians, Palmeiras e tal. Aí ele falou, bom, Mauro, peraí, esqueci o negócio, que eu tinha conta lá também. Preciso depositar esse cheque. Em qual conta? Na sua? Eu falei, não, é numa conta fantasma. Aí deu o cheque Realmente, da Jomir Betting. Aí o cara olhou assim, ficou sem graça. Falei, o seu pai faria esse tipo de piada, então tudo bem. Mauro, eu quero pegar esse ponto. Só rapidinho, Zé, desculpa. Então, a maior notícia da minha vida, qual é o seu maior furo enquanto jornalista? É dar notícia da morte do meu pai. Você vê como as coisas são complexas. Pô, teu maior furo é a notícia que eu não queria dar. E Gufes, eu não consegui dar para meus filhos. Até porque eu estava no ar quando eu recebi a informação. Falei na Rádio Bandeirantes um texto que eu havia escrito no blog do Lancenet. E eu falei, aí meus filhos só ficaram sabendo, porque era 1h30 da manhã, mas ficou aquela coisa na internet, ligaram para ele, mandaram mensagem para meus filhos, uma mais velha tinha 12 anos, o menor tinha 10, e eles ficaram sabendo pelo pai dando a notícia na rádio, mas eu provavelmente não teria coragem de contar para eles que o avô dele tinha morrido. Sim. É coisa de louco. Não, eu ia falar que você tem uma coisa que... Isso é muito característico do seu pai, que é engraçado. O seu pai, nos comentários dele... E eu sempre gostei do seu pai, porque ele conseguia humanizar o assunto da economia, ele exemplificava muito bem. Muito.
E no final, ele sempre tinha uma frase ou de ironia ou de provocação. Muito. Sarcástico pra caramba. Sarcástico e sutil, né, cara? E elegante. Isso eu acho que você pegou muito dele. Eu tenho... O lado betting da família tem. O meu irmão tem muito, a gente tem. Só que o meu pai com uma classe maior. O meu pai, ele era... digamos, não que ele se limitasse, mas ele sabia o nível do sarcasmo. Eu, um pouco, acho que o meu lado italiano, calabrês, já deu a atrapalhada toda, já a gente dizia assim, eu chutando o barco, dando a voadora, por exemplo, até a situação dessa, que às vezes me tira do sério, essa coisa, pô, você só tá por causa do seu pai e tal. Sim. Ou quando ele fala, eu escrevo alguma coisa, sobretudo a torcida, não a torcida como um todo, mas palmeirenses, quando eu falo bem do Corinthians, não sei o que lá, alguma coisa, o pessoal fala, seu pai deve estar se revirando no túmulo. Aí eu falo, não, porque ele foi cremado. Aí o pessoal fica quieto. Então, assim, eu já meio que chuto o balde. Sim. Eu não bloqueio ninguém, mas se o cara já me mete, eu saio. Felipe Melo com responsabilidade. As suas respostas no Twitter são incríveis, cara, porque você dá um drible nos caras assim, e deixa todo mundo sem graça. Cara, mas eu a torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras, apesar de todo o seu envolvimento e com o time, envolvimento no tipo de você falar que é palmeirense, sempre falou, como seu pai e tal, sim. Ainda assim, eles questionam se você dá uma opinião de algum outro time do Flamengo. Cara, quantos livros do Flamengo você tem? Eu tenho um livro oficial que é do 81, 82, o melhor time que eu vi na vida. Eu tenho do Galo 2013. Eu tenho mais textos em livros do Corinthians, oficiais, do que em livros do Palmeiras, que eu não escrevi, que eu assinei de Palmeiras e palmeirenses. Eu tenho mais textos em livros do Corinthians, em oficiais, livros, né? E isso irrita muito, como irrita que às vezes falar, pô, sem citar um outro coleguinha é clubista, porque você não é o nosso clubista. Fala, porque se você reclama do cara ser clubista, eu tenho que ser. Eu acho que está completamente errado. Ah, Mauro, você é clubista. Não, eu quero deixar claro. Clubista não é um cara que, como eu, há 31 anos, sempre assumiu o meu time, até porque meu pai sempre foi uma baita bandeira palmeirense. Clubista é o cara que muitas vezes não assume o time, ou demora para assumir o time, que ele torce, e distorce contra o time que ele não gosta. E não vou citar exemplos, até muito alguns são muito óbvios, como eu vou bater sempre no microfone. Então, assim, Mauro só anda. Então, e eu entendo, repito, o Mauro Betti, o palmeirense, corneta muito o Mauro Betti, jornalista. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso reclamar do palmeirense, que é um carinho muito grande. Assim, claro que é. Assim, entradas e saídas de estádio eu levo quase que 1 hora para entrar no Allianz Parque, é muito legal. Mas eu fico muito emocionado quando, por exemplo, eu vou à Neoquímica Arena, e não é ao mesmo tempo, mas, assim, é um carinho muito grande também. Então, eu fico feliz. E, de novo, não é pelo jornalista, é pela pessoa que eu tento ser minimamente. Que eu acho que, gente... a diferença é que as pessoas me conhecem mais, conhecem muito meu pai. Eu amo isso de paixão, ainda voltando ao meu pai, foi uma coisa que são quase 10 anos, é maravilhoso, mas acontece uma coisa que é emocionante. O pessoal vem e fala do meu pai e tal, mas principalmente os primeiros 2 anos foi complexo, porque eu, sei lá, estava andando uma vez na Avenida da Santo Amaro, uma pessoa quase foi atropelada pelo ônibus, porque queria me abraçar, não por mim, mas pelo meu pai. E era um dia que era tipo, dava umas 3 semanas depois, mas sabe, quando você estava esquecendo, é muito carinhoso, mas ao meu tempo eu falei, cara, obrigado, mas, velho, sabe, eu queria não estar agora revivendo esse luto, essa tristeza. E outra coisa também que eu estou começando a abrir um pouco mais, é uma coisa que não que me incomoda, mas eu queria que as pessoas entendessem. Eu fico felicíssimo quando escrevo alguma coisa, ganho um prêmio, qualquer coisa, para elogiar, sobretudo na rede social, e falar, pô, parabéns, e frases assim, pô, filho de peixe, peixinho embora sejamos porquinhos. É aquela coisa que meu pai usava sempre, a manga não sai tão distante da mangueira, ou da fruta que for, tal. Pô, com o pai que você tem e tal. Dá vontade de falar, velho, o Gufo também tem um baita pai. O Zé, com essa história de família, também tem. O PVC, o Mauro César, o Juca, todo mundo tem grandes pais. Mas quando eles fazem bem trabalho, fazem o Rafa, um monte de gente aqui, citando o Calçade, todo mundo, o VSR, Formiga, todo mundo. Velho, eles também têm pai. E há 9 anos, aliás, como nunca aconteceu nos meus 31 anos como jornalista esportivo, nunca meu pai escreveu junto. Né? Então, assim, obrigado, cara, mas eu tenho um mérito nesse negócio. Eu entendo que é legal, bacana, mas sabe, velho, eu tenho um mérito, o pessoal, estou aqui, pô, não é meu pai que está ditando aqui, ele não está assombrando nenhum dos meus patrões. E eu quero deixar assim claro que eu fico muito feliz, até porque, pô, você está me comparando e honrando o nome do meu pai, enaltecendo o nome do velho, pô, é legal. E eu queria aproveitar também para, de novo, citar que a única pessoa que realmente entende de economia no lar dos Betti é a dona Lucila, minha mãe, a surda.
Porque o meu pai não era um perdulário, não sabia nada, como aliás, infelizmente eu peguei isso dele. E a minha mãe é de uma capacidade, a mãe e o pai dela, de uma cultura absurda. Minha mãe chegou a ganhar o prêmio de melhor aluna do estado de São Paulo. Caceta. No final dos anos 50, que era exatamente na época que o ensino público neste Era país, que era bom pra melhor, caramba, era muitas vezes melhor que o próprio privado. Sim, sim. E ela tive nesse ano, que acho que foi o segundo do científico. Brilhante, sua mãe era Não, brilhante. absurdo, absurdo. Aluna brilhante, assim. Acho que ela teve 9,5, o resto do 10. Assim, era um negócio absurdo. A baita aluna, e mais absurdo ainda, e não quero a criticar, pelo contrário, enaltecer ainda mais, mas como nesse caso, nisso a humanidade evoluiu, ela não pôde seguir uma vida acadêmica ou profissional porque era aquela coisa, não, mulher, eu era a primeira filha, a primeira da geração e tal, ela foi cuidar Vai cuidar da casa. Vai cuidar da casa do meu pai. E realmente o meu pai, ela muito à frente do meu pai, meu pai foi tudo que foi, muito por conta Olha da que minha coisa mãe. bacana. E de uma capacidade que ela abriu mão de uma vida profissional brilhante, como ela sempre foi, de uma aluna e de um esforço absurdo, além de inteligente, muito culta, esforçada ao extremo, e apaixonada pela família e pelo marido a ponto de. E o que é muito bacana, e aí eu enalteço muito o pai dela, que é também o meu inspirador, o Ângelo, que era o diretor da rádio onde meu pai a conheceu. Meu pai deu o golpe do baú porque casou com a filha do dono da rádio. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles entenderam que aquele... Que rádio era? Era a Rádio 9 de Julho de São Paulo, onde hoje trabalha o querido Alex Miller. Era uma rádio alugada à Cúria Metropolitana. E eu agradeço muito, em todos os sentidos, ao meu avô, pai dela, porque meu pai era não era muito pobre, era pobre. Era do interior, Tambaú, não tinha condição financeira. A família da minha mãe era classe média e tal. E meu avô viu, além da minha mãe, né, claro, viu que havia potencial naquele tal de Joelmir José Betti. E realmente ele não estava errado. Tá. Vamos falar de futebol, Zé? Vamos falar de Palmeiras. Vamos começar pelo Palmeiras. Isso, melhor que tudo. Eu tava Só vendo, tô aqui por causa do Palmeiras, gente. eu tava vendo ontem o programa dele na Jovem Pan, e ele tava meio nervoso ontem. Ontem eu tava pistolíssima, não sei o que aconteceu. Acabou o programa, eu falei, velho, o que foi? Aí eu fui até com a galera aqui da Retrogol pegar essa peita maravilhosa do Pô, é Uruguai. bonita mesmo, hein? Linda. Puta que muito pariu, bonita, linda cara. camisa. Isso é Da maravilhoso. Retrogol? Da Retrogol. Os caras fazem um trabalho maravilhoso, o retrô. Muito legal, vou entrar no Linda. site Não, pra vale ver. a pena, Zé. Coisas maravilhosas. Esse parceiraço nosso é muito bonito. Eu por mim, aliás, para desespero da minha mulher, eu sou André com roupa de futebol. Cara. Não, às vezes a coisa é tão louca, velho, que eu uso de manhã e à tarde eu troco. Sim. Porque, não, preciso usar, então eu uso metade e tal. Então, assim, e ontem eu tava pistola, não sei porquê, mas tava pistola. O Vanderlei Nogueira tava até assim, calma, mano. Calma, mano, porque não é normal. O Vanderlei é todo... O Vanderlei Nogueira é maravilhoso. Eu tava pistola Você mesmo. tava pistola, eu rachei o bico. Tava em casa sozinho, trabalhando. Falei, nossa, o Mauro tá bravo. Tava numa não sei por discussão quê. de time titular, força máxima ou não. não. Ele falou, porra, mas 9. Se é 9 é 11. Se tem 11 é força máxima. Se é 9 não é força máxima. É uma questão que, aliás, eu até citei um caso que aconteceu comigo na TV Bandeirantes, até no ano do rebaixamento do Corinthians, no Brasileiro de 2007, eu fazendo lá o Esporte Total, não lembro qual era o nome do programa. Aí ele começou, era o GC, né? Quando começou esse desespero de GC terrível, né? Com essas coisas. Mauro Betti dispara, Mauro Betti encrava, Mauro Betti entenda, essa bobagem horrorosa de clickbait. Mas não havia isso ainda, mas já se encaminhava para esse horror que vivemos. Clickbait, é isso aí. Né? Aí estava lá, Timão 100% no brasileiro. Eu falei, velho, 2 vitórias e um empate não é 100%. Você pode falar começa bem, é líder do campeonato, que depois seria rebaixado, mas velho, não é 100%. Então, assim, força máxima são os 11 titulares. Sim. Isso. Aí tá falando do Palmeiras. Você quer falar o quê? Você quer ter uma pergunta específica? Porque eu ia entrar no assunto do Hendrick. Eu queria antes saber se esse Palmeiras, né, é o melhor Palmeiras de todos os tempos, né, Mauro? Não. Tá batendo tudo que é recorde. Tá. Ó, na Libertadores, melhor que o Santos do Pelé, que Bateu o ontem o Flamengo do recorde. Zico, Ontem à noite, né? É fresco. que o São Paulo do É o time Tele. que mais gols fez na história da Libertadores, Que o Boca inclusive do na média Bianchi- dos 10. Sim. Pô, você vai só impressionante. botar esse Palmeiras num segundo plano? Aliás, também por isso eu cobrava pelos palmeirenses. Eu falei, por exemplo, começando pelo Abel. Até brinquei ontem na transmissão da SBT. Falei, meu netinho vai chamar Abel e tal. Se for netinho, vai chamar Bel. Abel. Enfim, assim, na história dos... Isso agora, o que eu vou falar é subjetivo. Até aquela coisa do maior melhor, né? Sim, sim. Tá, sim. Um clube que teve o Luxemburgo fazendo o que fez, e do jeito que fez, que teve o Filipão e que teve também o Oswaldo Brandão, que é o único ponto realmente em comum entre corintianos e palmeirenses é a adoração mais do que mereceram para A gente tá falando de que ano, Oswaldo Brandão? Esse eu não vi. Então, o Brandão, o primeiro título dele, logo depois ele parou, o programa no joelho, das gaúcho também. Brandão do rolo compressor. Então, exatamente. Ele é campeão paulista em 47, jovem.
Aí só a história Jogador. dele do Palmeiras. Não, como treinador. Como treinador. Ele assumiu e foi campeão paulista. É que você falou do joelho, eu achei que ele primeiro Não, tinha ele, jogado. Não, ele tinha jogado, aí parou e foi treinar o Palmeiras, em 47. A defesa que ninguém passa, do Maestro Totó, é em homenagem à defesa do time que ele montou em 47. Olha que legal. Ele foi o supercampeão paulista em 59 pelo Palmeiras. Ele foi o primeiro campeão nacional pelo Palmeiras da Taça Brasil de 60. Ele montaria depois a segunda academia do Palmeiras de 72 a 74, que o levaria à seleção brasileira de 75, pela segunda vez dele na seleção. Então tem uma história fantástica, né? E era aquele cara. Quantos anos intuitivo. ele treinou? Cara, olha, entre Somados, 47, acho que até 48, de 59 e 60. Mas teve algum hiato? Teve alguma saída e volta? Teve 59 e 60, daí 72 e 74 ele voltaria já no final de carreira em 80 no time horroroso, que não é nem culpa dele. 80 meio já que pegou. substituindo o Tele Santana. Primeiro o Sérgio Clérit, que o Tele foi para a seleção, daí veio o Brandão, um time horroroso, até que acabaria em 16º no Paulistão de 80 e disputaria a Taça de Prata. E, assim, onde tem Luxemburgo, Filipão e Brandão, o Abel está dando seta para ultrapassar o Brandão, na minha ideia, sempre lembrando que gente, é completamente diferente do trabalho de treinador. Tal, enfim. É que o primeiro E é sempre subjetivo. mais foda, né, Mauro? E Zé, Ele tornou, você está me dizendo assim, eu estou tentando projetar. Sim. Ele tornou o Palmeiras grande ali, então. Foi a primeira cacetada que o Palmeiras deu de falar assim, ó, é um time nacional, é um time... Ele era o treinador da primeira conquista nacional, né? Tudo bem, já tinha ganhado a Copa Rio em 51 com um treinador uruguaio, que era o Ventura Cambon, que também está na história do Palmeiras, claro, das 5 coroas de 50 e 51. Mas assim, o Brandão tem toda uma história fantástica. No Corinthians foi o treinador de 54 e o treinador que saiu da fila em 77. Então, Mas foi uma primeira supremacia do Palmeiras, vamos dizer, um momento até de... foi antes, a primeira academia que ganhou o epíteto, dirigida pelo Filipe Nunes, é um time que durou um ano, que foi a seleção brasileira em setembro de 65, na inauguração do Mineirão. Foi um time que cancelou as finais do Rio-São Paulo, quando jogou 6 jogos no Maracanã, ganhou 6 dos 6, 4 goleadas. Né? Foi um time fabuloso. Porra, foi academia. O Palmeiras de 96, aquele paulista? Tipo o Palmeiras de 96, que é o melhor que eu vi. Um dos maiores. Para mim, o Flamengo 88. Eu não sou palmeirense, mas é um. De 96 é um espetáculo. Foi uma pena ter jogado isso aqui. Jogado isso aqui, eu digo, em tempo, né? Sim, porque o Rivaldo já estava negociado, que prometia a negociação, o Miller pulou o muro e voltou para São Paulo. Uma das maiores dores que eu tenho do Footstats é a gente não ter existido na época do Miller. Porque eu acho que ele ia ter todos os números de assistência. Ele ia ter, mas não ia ter, porque ele tinha um meio toque na bola. Como é que você contabiliza um meio toque na bola? É isso mesmo. E um dos maiores jogadores que eu vi, o Miller, porque foram 2 baitas jogadores, um velocista até 95, 96, e esse cara do meio toque na bola, fundamental no Palmeiras, no Cruzeiro. O que ele fez de artilheiro, Mauro? Foi, né? Não foi? Aquele time dos 102 gols no Paulista em 30 jogos, 27 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E mais do que isso... Derrota para quem, hein? Foi o Guarani, Campinas, 1-0, gol do Silvio Chulapa. Estava lá. Culpa minha. Mas aquele time, cara, foi impressionante porque ele encadeou 21 vitórias entre Copa do Brasil e Paulistão. Dessas 21, 12 de goleada, 2 8-0 fora de casa e um 6-0 no Santos da Vila Belmiro. Santos que havia sido vice-campeão paulista brasileiro em 95 e seria vice-campeão brasileiro. Seria, vice-campeão paulista naquele... Meteu 6-0 naquele Santos que era do Giovani? Do Giovani. Ainda com o Giovani, embora aquele dia o Santos estivesse muito desfalcado. E foi 6, o Santos... Esse Santos se não fosse Giovani Veloso, era incrível. Se não fosse Veloso, o Palmeiras poderia ter tomado uns 3 ou 4 gols. Mas não fosse uma jornada infeliz do ataque, era o Palmeiras fazer uns 10. Sim. E fez 6 da Vila Belmiro no Santos. Puta que pariu. Foi um time maravilhoso. Não lembro disso. Só que durou 6 meses. Uma pena. O Miller, eu me lembro daquele gol que ele perdeu contra a Itália na Copa de 90. Contra a Argentina. Contra a Argentina. A canelada. Aquilo ali... Bom, aquele jogo foi talvez a maior massacre que eu já vi no jogo o Brasil de seleção. Jogou pra caramba, amassou a Argentina. Eu assisti esse jogo recente por conta de comentários que eu vi agora, que você falou que jogou pra cacete, realmente jogou pra cacete. O Brasil jogou uma das melhores partidas do Brasil em Copa. Isso é uma injustiça. Será que não tem justiça? Essa é uma injustiça. Até porque, Zé, a gente fica aquela coisa estigmatizando. E aquele você porra vê do o Arthur Canidia Marte. lá e pega a bola. Sim, velho, a era Dunga. O Dunga jogou pra cacete. Jogou muito. Cabeça a bola na trave. Dunga jogava muito. O Brasil jogou muito. Na Copa não jogou. Aquele jogo jogou bem. É isso mesmo. Os outros 3 jogos foram um saco, grupo que não era grande coisa. Aliás, para mim, até estando com o querido Fernando Martinho, a gente gravou também agora para a Corner.
Eu acabei a entrevista jogando sapatos nele. Dando spoiler, porque aí eu resolvi falar o que eu sempre falava. Aliás, eu comecei minha carreira durante a Copa da Itália de 90 e falei, a Copa da Itália, desculpa, estamos aqui num papo muito honrado de estar com vocês, mas a Copa da Itália foi uma merda. É uma Copa que mudou a regra do jogo. Sim. Tanto é que o recuo de bola para o goleiro, para não pegar com a mão, foi aquilo. Pareciam 24 Irlandas. Né? Entendi. Terrível. Era tudo 0x0, 1x0, 0x0, jogos insuportáveis. Né? Alguns bons jogadores. Tirando Camarões. Camarões foi muito legal, tal, mas assim, foi a Copa insuportável. Para mim, a pior Copa de todas. A Itália, apesar de A própria Itália, mas era avançado, Itália. Aquela coisa de 0 meio a 0. E eu torço. Eu quase torço tanto Esquilate pela era um Itália. craque? Isso que virou. É uma Copa que tem como referência o Esquilate, mal conseguia ser titular da Itália, não pode ser uma grande Virou Copa. ator de cinema agora. E virou ator de cinema, bem lembrado, cara. Assim, e é mais ator de cinema, ele era ator de cinema jogando. Filme adulto? Ou... Não, também é bem colocado. Trabalhando com o Vampeta na Jovem Pan, a gente precisa colocar, né, se é ou não. A Copa foi insuportável, cara, mas assim... Mas, velho, o Brasil... eu até peguei muito pesado, está começando a carreira completamente inexperiente, eu até peguei muito pesado com o Lazzaroni. Eu acho que ele errou ao fechar o grupo para aquela Copa e tal. Você mas, diz assim, o grupo era ruim, o time era ruim? não era ruim, era um momento de interessar. Mas se você pegar 10 dos 22 convocados em 90, estiveram no Tetra em 94, quando o Brasil merecidamente foi campeão dos Estados Unidos. Acho até, e aí eu discuto e discordo sempre do Parreira do Zagallo, que o Brasil em 94 poderia ter sido um pouquinho mais solto. Mas, ao mesmo tempo, entendo, sobretudo o Parreira, eu falei, cara, eu precisava organizar a defesa, porque na frente tinha um gênio como o Romário e um senhor jogador como o Bebeto, que se entendiam bem dentro de campo, e a gente ia ganhar aquela Copa que ganhamos, ainda que nos pênaltis, a 200 E ele tem um graus mérito por que, se eu não me corrija, mas ele teve me parece que ele teve uma tentativa, e ele insistiu um pouco no Raí, que era um cara talentoso. Muito. E ele deu uma insistida, ele deu bastante oportunidade. Se eu não me engano, nas eliminatórias o Raí teve um protagonismo Também, maior. ele começou a Copa como capitão, inclusive. Começou como o Dunga capitão. virou capitão porque o Raí saiu do time para a entrada do Mazinho, que você vê características completamente diferentes. totalmente. O Mazinho é um jogadorzaço, né? nossa. Tanto é que criou dois filhos espetaculares, Que isso. sobretudo o Thiago. Mas assim, o Raí também teve E o Raí jogava pra cacete, hein? pra cacete. O rei do Morumbi, fundamental no São Paulo Bi da América. E bimundial, entre aspas, porque o Raí estava no Paris Saint-Germain no jogo contra o Milan. Quer dizer, ele leva o São Paulo, foi fundamental na Libertadores, mas no Mundial de 93 o Raí já estava no PSG. Mas o Raí tinha uma questão que envolve aí o mestre Tele Santana, para mim, o maior dos nossos treinadores. O Zagallo nunca foi fã do Raí. Tá. Tanto é que lembra, em 98, em março, aquela derrota para a Argentina, gol do Pierro Lopes, o Cafu xingado, o Raí xingado, o Zé Elias também, e o Raí não foi para a Copa. Também não estava tão bem, ok. Mas o Raí foi perdendo lugar muito por teima do Zagallo. O Parreira gostava mais do Raí do que o Zagallo. E eles, evidentemente, e era natural que o Parreira, com inteligência, ouvisse muito o Zagallo, o Zagallo não gostava muito. Mas é dever dizer também que, taticamente, o Raí era sacrificado naquele esquema. Sim. Naquele 4-4-2 brasileiro... Não tinha lugar para ele. Não tinha lugar para ele pela característica dele e pela condição física. Ele veio de uma temporada desgastante também no PSG. Porque o Raí era um 10 fazedor de gol. Né? Ele era um 10, como aí pegando até um exemplo da época, o Neto no Corinthians era um 10-9. E aí pegando no outra estratosfera, o Maradona acabou a Copa de 86 como um 9. O Maradona era 10, claro, mas ele era um 9. Ele na frente joga a bola para o homem faz diferença. Mas assim, o Raí era mais um 9, o próprio Neto no Corinthians era um 9, o Viola recuava para o Neto ficar na frente, até porque o Neto nunca correu mesmo no auge, e o Raí mais ou menos isso. Né? O São Paulo fez muito bem o Tele Santana taticamente e, sobretudo, uma coisa que é fundamental, aí pegando um pouco do Brandão e algo que o Tele aprendeu com a vida, é fazer o cafuné. Eu falo sempre, eu uso 2 exemplos dos anos 90 para isso. O Raí era um cara, e, gente, isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Tem pessoas, e aí vou citar o caso, que você tem que, para funcionarem, tem que jogar numa parede de chapisco. Edmundo. Edmundo, você não pode fazer cafuné. Edmundo, você tem que dar porrada. Aí ele funciona. E o Raí, ao contrário, eu falei, Raí, senta aqui. Senta aqui, você é foda, e é mesmo, você é um baita cara, e é mesmo, um baita jogador, mas eu preciso te dar segurança, carinho, conforto, para você render. E ele não tinha isso com o Parreira, muito menos com o Zagallo. Também isso não ajudou. E isso vai muito, e não estou aqui querendo criticar nem o Parreira e o Zagallo, até porque é questão de gosto. Né? Pizza, eu quero mussarela. Aí você quer calabresa. Quem está certo? Ninguém, questão de gosto. Mas, enfim. Então, faltou não, realmente não teve essa empatia, às vezes a química.
para Claro. entender. Né? E o o Raí, grupo infelizmente, tem não isso. estava legal, acabou perdendo lugar na Copa. Porque Copa é isso, é o funcionário do mesmo McDonald's. É isso mesmo, cara. É isso mesmo. Cara, É funcionário do... cara, é a Itália de... ou- o Brasil é- em 2002. É isso mesmo, cara. Nos eliminatórios. Puta nível. Mas assim, a gente teve 104 convocados por 4 treinadores diferentes para 18 jogos. Dava para dar um time, não deu. Um mês na Copa, beleza. Acabou a Copa, o jogo de festa contra o Paraguai e Fortaleza, perdemos por 1-0. A Itália de 82, que era uma base do time de 78, que para mim o mundo teria sido melhor em todos os sentidos se a Itália ganhasse a Copa de 78 na Argentina, porque jogou bonito e bem, e o Brasil ganhasse a Copa de 82. Como se a Holanda ganhasse 74. 74 também. Embora, até pelo lado germanófilo, a Alemanha era um puta time. Ou a Hungria em A Hungria 54 também. Hungria Mauro, 54, a Holanda 74. 82 foi a sua Copa? Porque você Foi a começou a melhor trabalhar em Não, 90. Eu comecei em 90. A sua primeira mas Copa foi em 90. Mas 82 foi aquela que falou, cara, eu quero trabalhar com esse negócio aqui. Eu foi, trabalhei. Foi a fisgada. Ô, Zé, uma pena, cara. Eu preciso trazer, tem algum lugar na minha bagunça. Eu tenho o meu caderno tático da Copa de 82. Eu sempre fui muito CDF, muito bom aluno. O que eu fiz em 82? Eu estava no primeiro ano do, hoje, ensino médio, então colegial. Com transtorno de atenção. E com transtorno de atenção. Cara, eu estudei pra cacete. Assim, foi um dos meus melhores desempenhos. Pra quê? Pra chegar na Copa que começou, não lembro agora que dia de final de... Começou em junho, né? Enfim. Cara, deixa eu te perguntar antes. Você desenvolveu uma técnica para driblar isso ou você não tinha consciência na época? Não tinha a menor Consciência na época. Eu comecei a ter quando meu filho estava com... Meu mais velho tem TDAH. E aí você tentou... Mas na época, de alguma forma, você criou um método de estudar para ir super bem. Para ir super bem. Eu já era meio desatento, né? Na aula eu não conseguia prestar muita atenção. Eu tinha que me esforçar muito Em casa. estudando. Por exemplo, física, eu nunca entendi. Eu acho as pessoas mais geniais do mundo os físicos. Porque eu tenho certeza que eles inventam tudo aquilo. Aí, eu, como ninguém entende, eu falo, não, o cara é gênio. Mentiroso. Tudo Muito mentiroso. criativo, Pô, né? por aquele o acelerador de partículas de bola. O cara sabe o que está acontecendo a 18 bilhões de quilômetros daqui. Até puta Deixa. chute. Não, esse acelerador de partículas lá que tem na Suíça. Pra que serve que custa pra caralho? Que nem o Elon Musk botaria dinheiro naquilo, os caras fazem. Mas enfim. Então, eu estudei muito, tá? Para poder ter boas notas, para poder chegar durante a Copa e largar, cara. E aí eu fiz de tudo. O meu pai, por sorte, tinha viajado do Japão, tinha comprado uma televisãozinha preto e branco. Eu ia no ônibus com a televisão. Voltava do colégio, vendo o jogo e juntava todo mundo 82. no ônibus. 82. Para não perder nada, né? Só passava a Copa na Globo e na Cultura, que era o mesmo sinal da Globo. Você não estava na faculdade. Eu estava no primeiro ano do ensino médio, mas eu digo que eu cobri aquela Copa porque eu anotava taticamente, eu dava nota, eu estudava. Então, assim, foi a minha primeira nota. Copa de 82. Você brincava com aquilo no botão, eu imagino. E jogava futebol no Criava... botão pra cacete, né? Mas assim, e jogava mal, né, para variar. Mas enfim, então eu estudava. Então a Copa de 82 para mim também tem essa coisa, uma Copa de 15 anos. Eu era muito fanático pela seleção brasileira. É uma idade que você apaixonado está muito aberto a querer consumir. muito aberto. Aquele Flamengo se inspirava inclusive taticamente no Palmeiras do Tele Santana. Ainda mais do meu time, aquele time de 79. Que inclusive venceu o Flamengo do Coutinho nas quartas de final e acabou caindo para o Internacional, campeão invicto de 79, com aquele famosa célebre manchete do JT, Falcão Mococa, claro que Falcão, dos maiores que eu vi na vida. Então, assim, era empolgante ver aquele time. E não só o Brasil, né? A Alemanha, que era campeã da Europa, a Bélgica, que tinha um ótimo time, a Polônia, que foi longe, a França, que eu adorava aquela França. A França era linda. Foi campeão europeu 2 anos depois. 2 anos depois, em 84, e perdeu para a Alemanha nos pênaltis, né? Aquela primeira disputa de pênaltis. Foi criminoso aquele jogo. Do lance Porrada do Schumacher no bumba, Batiston. assim. Enfim, o jogo, uma prorrogação fantástica e tal. Foi para mim a melhor Copa. E repito, não só pelo Brasil de 82, mas ao mesmo tempo, por ter dado à Itália, criou-se uma praga pragmática do futebol. Para que adianta jogar bonito aqui no Brasil e perde para uma Itália? Só que aquela mesma Itália, em 78, tinha jogado lindo. Com o Béttega, que estava machucado e não jogou. Sim. O Enzo Berzot, como eles falam na Itália, mais cinicamente, montou um time no sistema dele e tal, mais cínico. Mas aquela Itália, de novo o funcionário do mesmo McDonald's, aquela Itália de outubro de 81 a novembro de 83 só ganhou 4 jogos, entre amistosos e eliminatórias e Copa do Mundo. Os 4 jogos finais da Copa de 82. Porque empatou um jogo muito chato com a Polônia, empatou jogando muito mal contra o Peru e empatou com o Camarões, que era uma tomando boa equipe, um puta calor do calor, Camarões. exatamente. Ou seja, empatou os 3 jogos. Esse jogo eu lembro, cara, onde eu estava, na casa do É amigo. mesmo? Cara, as coisas de memória. Né? Maravilhoso. Uma Copa do Mundo é fantástico. Aí vem contra a Argentina, que era a mesma Argentina campeã do mundo, com 2 reforços, Maradona e Ramon Dias. Só que o grupo não se encaixou, não estava legal o ambiente. Cara, repete, Mauro, eles ganharam 4 jogos. 4 jogos de outubro de 81 a novembro de 83. Os 3 primeiros da Copa eles empataram, ganharam da Argentina por 2-1, ganharam do Brasil 3-2, ganharam da Polônia 2-0, 3-1 da Alemanha no Bernabéu, campeões. E com detalhe, o Paulo Rossi jogou muito mal o primeiro jogo,
até porque tinha ficado quase 2 anos suspenso por causa do Toto Calcio. Jogou mal o segundo. O terceiro ele fez alguma coisa. Nos 2-1 ele jogou mal também na vitória contra a Argentina, no triangulado das quartas de final. Que a gente meteu 3-1 nele na Argentina. Né? A gente meteu 3-1 na Argentina. Aí no Sarriá, no 5 de julho, o Paulo Rossi, com menos de 5 minutos, faz 1-0. O Brasil empata. Aí o Paulo Rossi faz 2-1. O Brasil empata no golaço do Falcão. O Paulo Rossi, na infelicidade do Júnior, faz 3-2. E aí ele faz 3 gols num jogo, que ele vinha jogando muito mal até então. Contra a Polônia, ele faz os 2 gols da vitória e nos 3-1 ele faz o primeiro gol. Ou seja, em 3 dos 7 jogos, ele faz 6 gols e vira o artilheiro da Copa e o craque da Copa, embora, para mim, o Bruno Conte da Roma jogou mais. Então, assim, vai entender isso aí. Mas aquela seleção da Itália estava brigada com a imprensa, com a torcida, eles estavam fazendo greve, não davam entrevista. Silêncio estampa. Silêncio estampa. Pela cornetagem típica, o Palestra Itália não, por acaso, tinha que ser de origem italiana. Mas com um detalhe que vai além, né? Em momento Sônia Abrão. Depois dessa campanha horrorosa e estava brigado, apareceu na concentração da Itália em Barcelona, aquele baita calor de Barcelona, tal, junho para julho, apareceu uma foto na varanda do quarto, o Paulo Rossi e o Cabrini, aquele baita lateral da Juve, os dois sem camisa, conversando na bancada. Tiraram a foto e alguns jornais começaram a falar que ele tinha um caso. Puta que pariu. Falando sério. Aí os caras falaram. Aí o Dino Zoff, que era o capitão, falou: olha, chega, é o seguinte, a partir de agora não vamos. Só eu vou falar como capitão e vou falar para a torcida da Itália, não para vocês. E foi o que aconteceu. Até o final da Copa, o Berzot achou maravilhoso, ele nunca teve um bom relacionamento com a imprensa, aliás, com a maioria dos treinadores, e não sem razão muitas vezes. Fechou ainda mais o ambiente, beleza. E que não era tão bom. O Oriali, que era o volante da Internacional, ele hoje está até na comissão técnica da Itália. O Oriali falou publicamente, eu não acho que o Paulo Rossi deva jogar no nosso time, acho que ele não devia nem ter sido convocado. Ele tinha ficado muito tempo fora. Olha que erro de avaliação. E aí acontece. Então, assim, o grupo estava meio que rachado, fechou também por conta disso. E o próprio. E aí, de novo, o Dino Zoff, que eu sou muito fã. Sim, o Zoff, para mim, foi o maior goleiro da primeira geração. Porque eu acho que o goleiro. Bem da cara dele por causa do álbum de figurinha, olha que foda. É maravilhoso. Cara, e assim, ele estava com 40 anos e 5 meses. Tinha sido muito criticado pelos isso que eu últimos te falar, 4 ele gols era da Copa de já, 78. Ele tomou 4 golaços de fora da área, os 4 indefensáveis. Ah, tá velho. 4 anos depois ele cata, inclusive aquela bola do Oscar na cabeçada no final do jogo. Sim. Os 42, que ele não só defende uma bola indefensável, ele defende e vai com ela para o chão, não larga. E aí ele disse, né, num dos livros que eu escrevi, que ele segurou a bola em cima da linha e ficou esperando o Abraham Klein, o árbitro israelense, olhar para ver que a bola não tinha entrado. Ele ficou segurando a bola, porque de repente eu lembro alguém desse chutando. lance. E ele fica. E é até interessante, eu peguei essa. E tem uma blitz, né? Aspas, a turma vem todo em cima. mundo vem em cima, né? E aquele desespero. Eu até peguei essas aspas exatamente 30 anos atrás, ele dirigia a Lazio, veio fazer um torneio da Parmalat aqui, eu o entrevistei na época, eu estava na Gazeta, eu entrevistei. E eu peguei essas aspas, que ele também já tinha falado antes sobre esse lance, né? E aí, quando eu cheguei, antes de começar o programa, eu vi o Zoff, né, tremendo, eu cheguei, falei com ele em italiano, eu falei, quero pegar as suas mãos, né, que tanta tristeza me dera. Eu falei, e ele respondeu em português, brasileiro. Eu falei, não, sim, brasileiro, mas eu falei, minha avó se chama Itália-Roma. Eu tenho passaporte italiano. Eu, depois do jogo, torci por vocês, como torci sempre, e sempre torci por você. Legal. Você é o maior goleiro que eu vi na minha vida, mas naquele dia você me fez uma das pessoas mais tristes da minha vida. Olha só que legal. Então foi até muito legal. Que oportunidade, hein, cara? Pô, maravilhosa. E em 2006, em Berlim, final da Copa, eu comentando pela Rádio Bandeirantes, foi ao bebedouro antes de ir para o jogo, 20 minutos antes de a bola rolar, acabo de tomar água, viro, quem está aqui? O Paulo Rossi. Aí eu olho assim, ele olha, né, tipo... Paulo, sono brasiliano. Não me agrida. Aí depois, um dos documentários que eu fiz, a gente não pude entrevistar, porque era um pouquinho antes da Copa de 14, uma série da seleção brasileira para a National Geographic. Pô, ele deu uma entrevista maravilhosa, cara, assim, falando, e o carinho que ele tinha pelo Brasil. Cara, eu vi já ele falando, eles têm um... Cara, italiano, e os jogadores também. Italiano, de forma geral, é boa praça, né, cara? Sim, na forma geral... Eu posso falar da minha família, conhecendo alguns, nem tanto, mas enfim. Mas é maravilhoso. Eu sei, claro que não dá para falar um país inteiro, mas eu digo assim, o sim. jeito deles, é em relação a nós, inclusive, eu acho que é muito legal. Ô, Mauro, eu quero pegar um assunto agora, mudando um pouquinho, o Gufo me permite eu fazer uma pergunta, que vai pegar essa fase aí que a gente está falando dos anos 80 e vai chegar até hoje, porque eu queria fazer um link com o que ontem você discutiu na Jovem Pan, que eu acho muito legal. A geração do Zico, eu vou dar alguns nomes para individualizar, mas eu não quero ser injusto, tá? É óbvio que não são só essas pessoas. Então teve a geração do Zico, que eu acho que o Zico não tinha, aliás, ninguém ali tinha noção
do tanto de torcedor que eles estavam formando. Nossa. Eles não tinham as gerações noção. de Arturos que nasceram em homenagem ao Zico. Exatamente. E não só rubro-negros, não Exato. só torcedores do Flamengo. O que aquela geração fez, o que a torcida do São Paulo cresceu por conta do final de 80 e começo de 90. Claro. Ultrapassou do Palmeiras. Ultrapassou. Isso, como eu tenho quase 50 anos, isso eu vi. A torcida do São Paulo passar o Palmeiras, porque eu sou de uma família de palmeirenses, eu sou torcedor do São Paulo. Desgraçado. Não é desgraçado no sentido republicano. Eu vi, cara, isso, sim, porque deu para ver a torcida do São Paulo passando, mas no interior a do Palmeiras é mais forte. Mas, enfim, eu vi a do Santos crescer por conta do Robinho e depois do Neymar. E agora o Neymar. E eu quero chegar no papo de ontem do Endrick. Tá. Que ali teve uma discussão. Porra, mas peraí, a gente quer o quê? Cofre cheio, contabilidade boa ou título? No final, uma coisa depende da outra, Claro. né? É impossível desassociar. Mas eu fico pensando, eu falo, cara, tudo bem, a discussão, olha o nível de discussão do Abel. Ele é o maior da história? Porra, só do cara chamar para um papo isso... Com 2 anos e pouco de trabalho? Exatamente, é porque alguma coisa 2 anos, muito boa está acontecendo. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, se o Palmeiras consegue fazer, porque se eu não me engano, a atitude mais botar o pau na mesa foi do presidente Marcelo com o Robinho. Qual é o nome do presidente do Santos? Não, o Laor. Não. Marcelo com o Robinho. Senão que eu estou pensando no Laor no Neymar. O Marcelo falou, só sai daqui com multa. Isso. E o Real Madrid foi, acho que pagou a multa. Pagou foi em isso 2005, mesmo, Mauro, tá pagou. certo? Sim, foi. Que foi uma puta nota, acho que 35, 40 Na milhões época. de dólares na época. Sim. Aí eu fiquei pensando nesse papo do Endrick. Falei, cara, será que o Palmeiras não cabe um esforço? E agora o Palmeiras está com as contas super boas Sim. e tal, tem a Leila e tudo mais. Vem de umas 3 ou 4 administrações muito boas. Sim. Cara, se esse menino for, e obviamente a gente tem que tirar a pressão dele, mas se esse menino for o que todo mundo espera que seja, o Palmeiras vai ter ainda aí alguns anos, eu não estou dizendo dominando, mas disputando todo ano. Sim. E, obviamente, vai levar uma porrada de título por causa disso. Cara, o Palmeiras vai ter, acho que a maior safra, porque, obviamente, a população do planeta aumentou dos anos 70 para cá. Então, ele vai ter um terreno fértil Para voltar a crescer ainda para mais. ser muito, muito, muito mais palmeirense. Sem dúvida. Meu Zé. raciocínio, É isso aí. faz sentido? Total. O Neymar ajudou a criar uma nova geração santista. Muito, cara. A manter, inclusive, o torcedor do Santos. A Parmalat, da época das vacas gordas, literalmente, da Parmalat, ajudou a manter alguns palmeirenses que estavam sendo desgarrados. Né? Sim. E são fases. Né? O Flamengo agora, de 2019, aquele time Exato. fabuloso, o Jorge Jesus, o melhor que eu vi no século no Brasil e na América do Sul, na minha opinião. Também. E é assim, é do futebol. Agora, evidentemente, pegando Chelsea, City, PSG, criaram torcidas muito grandes de clubes que você não ia torcer para o City, não ia torcer para o Chelsea, não ia torcer para o Paris Saint-Germain. E é natural que seja, com investimento, com títulos. Até às vezes nem pinta a Champions para o PSG, nem pintou ainda para o Guardiola, mas, o próprio Guardiola criou com o Barcelona, não só ele, mas já tinha o Ronaldinho Gaúcho, mas depois vem um tal de Messi, que para mim é o maior de todos seres humanos. Para mim, o Messi é o maior ser humano que jogou futebol. Pelé é de outro planeta. E, de novo, eu faço essa distinção. Pelé de outro Mas planeta. o Messi também é um híbrido entre outro planeta Eu diria e que é de um humano. satélite do planeta onde ele vê o Pelé. E aí o Maradona. Para mim, o Maradona é quem mais jogou bola. Quem mais jogou futebol é o Messi. Então, assim, nesse sentido. Aliás, uma definição que o próprio Maradona usava. Eu tinha uma visão de campo maior ou melhor do que o Messi. O Messi tem a visão de jogo, de gol, melhor. Mas o Maradona disse que o único cara que chega perto dele era o Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho. Que é essa coisa de jogar bola. Gaúcho ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldinho Gaúcho. Não, o Gaúcho. O Gaúcho joga... O Neymar, para mim, é mais jogador de futebol para aquilo que eu gosto, mais completo do que o Ronaldinho Gaúcho. Mas o Bruxo é mais jogador de bola. É essa coisa. Você jogar essa mesa para o Ronaldinho Gaúcho, ele fica 10 horas com masquenada ouvindo no comercial da Nike, fazendo aquelas coisas. Né? Agora, o Messi é o seguinte, você joga essa mesa, ele dribla todo mundo, o prédio inteiro e faz o gol. Né? E o Maradona constrói a mesa e faz e joga boas, enfim. Então, são em questões de gosto, tal, Beatles, indo para outras áreas, Beatles, Stones, assim, tá? É de gosto, assim, não dá para mensurar. Você é Beatles ou Stones? Beatles. Beatles. Mas aquela coisa, amo os Stones também, que é também uma coisa que é interessante, né? Eu sou um messiânico convertido ao cristianismo Ronaldo, que é o maior atleta que Peraí, já jogou repete, futebol. um messiânico... Eu sou um messiânico convertido ao cristianismo Ronaldo. Cristianismo Ronaldo, tá certo. Porque ele é o maior atleta que eu vi jogar futebol. Atleta. Talvez o maior Esse é foda. atleta. Atleta. O maior atleta talvez de todos os esportes. Que ele, quando nasceu, não era
embora tivesse batizado ele Cristiano Ronaldo, e Ronaldo em homenagem ao Ronald Reagan, que é mais divertida a história ainda. Você está de sacanagem. Não, é mesmo. O pai dele deu o nome Ronaldo em homenagem a Ronald Reagan. Então, de sacanagem. O pai dele estava de sacanagem, mas outra questão política para lá. Enfim. Mas agora, depois dele, do fenômeno do bruxo, eu acho que se eu quisesse um filho jogador, eu ia botar o nome de Ronaldo. Mas, enfim. Então, assim, o Ronaldo se construiu. O Messi era daquele jeito. Nasceu e virou, e outros também, um pouco mais, um pouco menos. Tal. Mas o Endrick, por exemplo. O Endrick, eu continuo insistindo no que eu acho do Endrick, por eu conhecer e conhecer o pai dele. Legal. Fala aí. Cara, é um natural born killer, assim. Ele nasceu para isso, né? Que legal. E assim, você pegar só um exemplo. O moleque é gente boa, Mauro? Muito, cara. E assim... até legal, porque dá vontade de torcer, né? Não, Você fala, é uma tweetada do Lineker. Quando ele viu... ele falou... O Lineker tweetou, esse menino não tem 15 anos. O Lineker? O Lineker da Copa, viu vídeos, exatamente, o artilheiro da Copa, que é um baita apresentador também. Lineker falou, esse moleque não tem 15 anos. Né? Você vê nos gols dele, as jogadas dele... Elogiando, né? Elogiando. Eu falo, cara, e não é porque é gato, não é isso. Entendi. É assim, a maturidade dele, como ele está pronto, e como ele tem cara, ele tem jeito de jogador. Assim, é impressionante. Aquela cara, esse cara, se te encontrasse ele... na série Vikings, agora Valhalla, aparece lá, ele fala, esse cara joga bola. Assim, ele está na cara. E isso que ele vai fazer 16 anos agora, 21 de julho, e vai ter todo o crescimento e tal. E o pai, assim, fofo, uma maravilha, preparado para isso, sabe? Que legal. Está pronto. Então, e até eu perguntei para ele, eu posso continuar falando que você é, na minha opinião, o maior jogador revelado na história do Palmeiras? Que legal, hein? E assim, que legal, mas que pressão também. Então, é por isso que eu falo. Mas eu vou falar aí de novo. Mário, você está jogando muita pressão? Eu falei, cara, se me perguntado, embora ninguém tenha me perguntado assim... Eu te pergunto. Então, exato, é o maior jogador. Seria o maior jogador da base do Palmeiras? Também por um detalhe que, historicamente, o Palmeiras, até 2015, quando o Cícero Souza, o Alexandre Matos e o João Paulo Sampaio assumiram a coisa, o João Paulo Sampaio um pouquinho depois, fizeram tudo que o Palmeiras está fazendo, né? E cito até dois casos. O Giovani, que está entrando agora, o Verão, que as lesões estão incomodando. Cícero é um puta cara, hein? Puta cara, cabeça fantástica e ajudou nesse processo. O Endrick, cara, eu nunca vi igual. Claro que hoje também a gente está vendo coisas que a gente não pôde ver, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno, que a gente não tinha imagens. Né? O Neymar já tinha, é uma geração que agora tem. Eu adoraria, no caso que o Pelé fosse atual, para a gente ter imagens. Já pensou Garrincha, loucura, imagina, né? porque você ia ter imagem do teste do pezinho dos caras. Né? Mas o que a gente já vê do Endrick é impressionante mesmo. Mas pode virar o Lulinha, o Janchera, tudo pode virar, gente. Agora, eu acho o seguinte, do jeito que ele é, eu estou falando, eu não sei o que vai ser daqui a 5 minutos, aliás, eu não sei o que foi há 5 minutos atrás. Né? Embora jornalista, a gente não sabe das coisas. A gente acha que sabe, né? Mas, enfim. Mas estou falando como base, como o Palmeiras historicamente não dava bola para a base, a torcida enchia o saco. É só pegar os jogadores todos do Palmeiras, quase ninguém veio da base do Palmeiras. Cara, isso não é que é recente. Isso é histórico. Muito recente. Diferentemente do Santos, é de 2015 para cá o Palmeiras. É muito recente. O Santos não. O Santos, botar eu jogando com a camisa do Santos na praia, eu vou virar um bom jogador. O Marcos, ele veio do Lençoense né? em março de 2000 não, cara, o Palmeiras não tem história. Ademir da Guia de base. veio com 19 anos do Bangu. O Berdê Catani era um caminhoneiro em Sorocaba quando veio para o time de aspirantes. O Valdemar Filme, eu estou falando só das estátuas, né, das 6 estátuas. Claro. O Valdemar Filme jogava na Várzea do Glicério. Sabe, o Junqueira começou no Palmeiras, o Heitor, que é o maior artilheiro da história do Palestra Itália e Palmeiras, também veio jovem, mas veio de outro clube, se não me engano, do Americano, daqui da capital de São Paulo. Então, assim, o Palmeiras não sabe formar e não tem paciência, diferentemente do Santos, para pegar um exemplo mais próximo, geograficamente. Então, assim, o cara fazer o que está fazendo é impressionante mesmo. Ele é um cara que você fala, pô, é o cara, e com a cabeça boa. Então, eu falo, pode até não rolar, ok, mas assim, na base, eu poucas vezes vi na vida um moleque de 15 anos falar. Se você não souber mesmo, jogar as imagens para ele, você não precisa nem estudar muito futebol, conhecer muito futebol. Você vai falar, pô, esse moleque é diferente mesmo. Sim. E quando você fala, pô, esse cara tem 15 anos, jogando contra os caras de 20, como ele com 13 já jogava com os caras de 17, porra, é muito difícil dar errado. Então, eu falo que ele realmente é um absurdo, porque para mim ele é um absurdo mesmo. Sim. Se vai ser, por exemplo, eu peguei outro de um exemplo, talvez eu tenha me excedido em relação ao Adriano. Eu que sou um adrianista. Adriano Imperador. O Imperador. Eu achava um absurdo o Flamengo ter optado pelo Roma
e não pelo Adriano. Você citou isso ontem. Eu citei isso. O Reinaldo Aleluia, que é um baita jogador e uma grande figura também, era o mais, na negociação do Vampeta, era o cara que era mais assediado. Conta rápido, como é que foi a negociação do Vampeta? Cara, o Vampeta veio Flamengo. pelo Flamengo em troca do Reinaldo Aleluia e do Adriano Imperador. Já meio caro, né, numa negociação triangular com o Inter e PSG e tal, já meio caro, mas o Adriano tipo assim, vai. E ainda falaram, porra, vendemos bem. Era muito dinheiro. Mas, cara, é o Adriano Imperador, o potencial dele, cara. É um Sérgio Chulapa com imensa técnica. Assim, mal comparando ou bem comparando, que é nesse nível, é o Mbappé, que também é outra minha paixão indômita desde que eu vi jogar pelo mundo. Cara, eu vejo uns caras viajando, já vi. Eu tô perguntando. Não posso estar viajando também. Não, mas eu tô falando viajando, é uma forma de criticar opiniões que eu vi que o Mbappé vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno. Cara, eu não consigo ver isso, Mbappé, mas, porra... O Mbappé é o Gofó. Você acha? Eu acho ele demais, cara. Mas você acha que ele vai chegar no nível quando do Ronaldo? quando o Mbappé começou, ele era o novo Henry. Ele fez uma jogada. Mas, Mauro, eu vi ele fazendo uma jogada de falar assim, puta que eu pariu agora, numa semifinal que ele meteu... Foi contra o City. Você estava dormindo nos últimos 5 anos? De caído... Não, de falar assim, de falar, porra, olha o que esse cara fez, que ele definiu o jogo. Olha o que ele fez! Olha o que ele faz desde o Mônaco, velho. Deu 2 dribles e entrou e fez um golaço. Mas o Ronaldo fazia isso sem ganhar título. Mas o Mbappé ganhando também. E assim, o Ronaldo em 94 era um ano mais moço do que o Mbappé quando foi campeão do mundo pela França. O Ronaldo em 94 estava lá acompanhando, claro, observando, né? Os treinos da seleção, ele estava muito, não assustado, mas estava ainda tímido mesmo. Sim. E tinha um tal de Romário, tinha outras opções e tal, normal, mas foi maravilhoso, foi uma grande sacada, eu também teria feito mesmo na época, como eu teria levado o Neymar e o Ganso em 2010, mas enfim. O Mbappé, cara, nasceu pronto, assim. E assim, ele começou, até por ele ter vindo da Clairefontaine, ter vindo do Mônaco e tal, se comparava ao Henry. E eu sou muito fã do Henry. Sim. Mas o Henry, em 98, quando campeão do mundo, ele e o Trezeguet eram reservas do pior bípede, que já foi campeão do mundo, que era o Guivache. Se cornetou o Giroud em 2018, o Guivache era... Deixa eu continuar sendo maldoso. Era o Ricardo também, Bueno. Tinha o do Garri também, bem lembrado, que também tinha para o Milan, também não era nada disso. Mas, assim, era o Serginho Chulapa foi de 82. Cara, assim, o Guivache era horroroso. O problema do Brasil não foi perder por 3-0 da França. O Brasil, e com o Ronaldo naquela situação, foi ter perdido por um time de um Guivache. Mas, enfim, o Henry é um jogador espetacular, genial, elegante e tal. Mas, para mim, o Mbappé, já em 17 no Mônaco, com a idade que ele tinha, já era muito mais jogador do que era o Henry. O Henry começou, já era um baita jogador, até que com 20 anos estava num elenco campeão do mundo da França, mas reserva do Guivache. E jogando, mas não estava jogando tão bem. Assim, o Mbappé já fez muito mais do que o Henry na idade. É claro, a gente pega exemplos recentes. Lewandowski e Harry Kane. O Lewandowski, evoluiu demais. O Harry Kane, o Gomes, goleiro do Cruzeiro, que jogou tempo com o Tottenham, ele fala que uma das coisas mais impressionantes que ele viu na vida foi a evolução do Harry Kane. Que ele era um caneleiro mesmo, aquele tipo centroavante tosco inglês, de time do Burnley, e virou o que virou, saindo da área, fazendo muito gol, fazendo muita assistência. Então, as pessoas podem evoluir. Agora, o Mbappé já está evoluindo e vai evoluir muito mais, embora com essa negociação, que não foi negociação, foi a permanência dele. Né? A permanência dele já é mais cara que a contratação do Neymar por 222 milhões de euros. Porra, mas a renovação dele já foi maior do que tudo? Porque se você pensar 300 pau, se for isso mesmo, de luvas, Cacete. se pagou 222, claro, mais luva, tal, mas se você pensar, a grande contratação da história do PSG foi a permanência do Mbappé, ele não indo agora para o Real Madrid. É que, cara, eu acho ele monstruoso, para resumir. Entendi. Eu acho ele desse nível. E, claro, é um prêmio, tal. Mas, por exemplo, nem o Cannavaro imaginaria que seria o melhor jogador do mundo em 2006. Isso aí tá. Isso aí, é um ano estranho, um zagueiraço, fez uma baita fase de mata-mata da Copa. Mas, para mim, por exemplo, o Nesta era mais zagueiro que ele, mas se machucou, entrou Materazzi e deu tudo certo. De novo, o funcionário do mês. Agora, o Mbappé, eu acho que vai ganhar mais. O Mbappé tem bola para ganhar umas 2 ou 3 melhores do mundo. Como o Modric também não imaginava que fosse ganhar, e hoje o Modric, para mim, fez uma temporada melhor essa em 22 do que fez quando foi o melhor do mundo em 18. Mas são momentos, aquela coisa, Oscar. Shakespeare apaixonado já ganhou o Oscar. Sim, pô.
Nunca assisti esse filme, que eu sempre achei chato. Não, Sem assistir. não é ruim, mas não é pra ganhar Oscar. Kramer assim, versus Kramer ganhou de Apocalipse Sinal. sabe? Na mesma edição. Aliás, edição. os dois aqui são Cara, cineastas, eu fiquei sabendo. Você Não, sabia. ele é. Ele é? Eu faço... Ele é diretor de vários documentários. Eu Na hora faço que ele comentou ontem documentário. comigo, eu falei, não, Gufo, não, o Não, Mauro cineasta não, eu o faço Mauro trabalha num documentário. monte de coisa, é lutador de MMA, ele Isso. faz, mas cineasta não. Não. É, Zé, não é. Eu falei, porra, mas peraí, ele entra no estúdio e fala, cala a boca, luz, arruma aqui, pá, não sei o quê. O que eu sou esperto, eu faço roteiro e faço direção, mas eu tenho um co-roteirista e tenho um co-diretor, ou co-diretores. Certo. Dessa maneira, eu já fiz Você não dá 3 umas filmes oficiais do enrabadas na Palmeiras. galera na hora que você Não, chega. eu até fico... Não, eu também não consigo fazer nem com meus filhos, nem primeiro com meus alunos. Eu seria o pior diretor de qualquer coisa do mundo. O Gufo é bravo aqui. Não, o Gufo é outro... Primeiro estudado, nível absurdo. Mesmo se eu tivesse feito cinema pela sensibilidade, tatalento, categoria, era outra coisa. O que eu Passa falo... seu pix aí, Mauro. Não, velho, assim, ó, eu faço filme, né, documentário e tal. Como eu faço livro, que nem o pessoal, pô, por que você não se anuncia como escritor? Porque eu escrevo livro. Até porque escritor, Ana Maria Braga tem livros Mauro, eu publicados. queria ter falado Você não isso no fez livro de começo. ficção, né? Não, mas é uma das coisas que eu quero. E hoje, por exemplo, já dando uma dica cultural, 45 do Segundo Tempo, o novo filme do Luiz Vilaça. O Luiz Vilaça, ele é uma história interessante. Ele estudou no Dante um ano. Eu estudei no Dante Alighieri. Ele estudou no Dante um ano antes do que eu. Eu não o conheci naquela época. Mas ele, nessa época, namorou com a irmã da minha mulher hoje. E na faculdade ele foi grande amigo e colega e viajou pela Inglaterra, pela Escócia com a mãe dos meus filhos. Então, assim, ele é um baita parceiro Que legal. da mãe dos meus filhos e da minha mulher hoje. Ok. E o Luiz, ele acho um baita diretor, tal. Eu sou muito suspeito que é um amigo e tal. E fez agora um filme, 45 do Segundo Tempo, que, sem dar spoiler, ele fala do Palmeiras, fala da cidade de São Paulo, fala de Cantina Italiana e fala do Dante Alighieri. Ah, que legal. Ou seja, cara, como eu fiz um texto agora para o portal da Jovem Pan, e eu vou publicar hoje também o mesmo texto no portal da TNT Esportes, é o filme da minha vida, que vai entrar em cartaz agora em junho. E, cara, embora eu seja suspeitíssimo para falar de um filme de um amigo meu que é diretor, e que a gente tem muitas identidades e afinidades, e ele conta... E da mesma época, da história da minha vida. E ele também é palestrino? Palestrino enlouquecido e tal. E fez a Denise Fraga, que é a mulher dele, a atriz maravilhosa, palestrina, e os filhos também. Cara, eu sou absolutamente suspeito. Até eu falo no texto, cara, a pessoa mais suspeita para falar desse filme sou eu. Mas tem o Tony Ramos que dá um show, e assim, para quem gosta de cinema, para quem gosta de futebol, e pode até não gostar de São Paulo, pode gostar de Palmeiras, porque, de novo, você torcer por um time é um amor incondicional. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Dom Pernil Santa Coloma de Andorra. Cara, eu nasci amando meus filhos que eu não tinha nascido, nasci amando meus pais e nasci amando o Palmeiras. Sim. Né? Então, assim, o filme é do cacete. E o Gufo vai entender o que eu vou falar. O diretor que eu mais amo da América Latina é o Campanella, argentino. Sim. Tá. Craque total. Craque total. Me fala um filme dele, porque eu não estou no mesmo nível que você. Então, da é exatamente isso que noiva. eu falo. Esse 45 do Segundo Tempo é mais ou menos o filho da noiva Puta, esse é demais. encontra Você dá os vontade de boleiros chorar. e vai contar o segredo dos seus olhos. Ah, esse é Cara, demais. assim, Ricardo Darín, todos eles? Ou não? com certeza. Eu também, o Darinho, assim, o que é o Campanella dirigindo, o Darinho, eu faria o filme do Quem Será, filme de aniversário. O Darinho, canta um parabéns para você. É maravilhoso. Assim. É maravilhoso. Para mim, todos Mauro, os filmes sendo Darinho. você se considera cinéfilo? Assim, que filmes você acha que assim, formaram a sua personalidade, o seu jeito de ver a vida? Que filmes influenciaram você? Eu vou Filme dizer- adulto? Não precisa Não, ser isso não influenciou. Ele não influenciou mesmo, porque eu não consegui nunca fazer, mesmo porque eu não consigo fazer os documentários. Ó, Golfo, eu vou dizer, assim, alguns até muito óbvios, assim, o Chefão, até pela origem italiana, assim, o primeiro Chefão e o segundo. Sim. E eu fico muito feliz porque o segundo eu acho que às vezes é melhor que o primeiro, mas o primeiro é melhor que o segundo. Até eu costumo usar muito essas imagens, assim, por exemplo, o Di Maria, para mim é o Robert Sim, total, de maneira é o Robert De Niro do segundo Chefão. Sim. É o melhor ator coadjuvante. E qual o problema se você é o Robert De Niro do Chefão 2? Ele tem cara de carcamano. Ele tem cara de né? carcamano Ele total. tem mesmo. Total, Ele tem cara total, de- carcamano é total. Um filme que eu adoro também nessa linha, que é do Sérgio Leone, eu acho que tecnicamente tem algumas coisas que você pode discutir muito, mas o Once Upon a Time in America, Era Uma Vez na lindo, América, lindo que é lindo e que tem, para mim, o cara que, inclusive, nos meus casamentos mais tocou, me toca tanto quanto a minha mulher, que é o Ennio Morricone. Que, assim, eu sou apaixonado por música, então a trilha sonora, então ele é fantástico.
Eu gosto muito de Fellini, mas o Fellini, conhecendo um pouco da Itália e indo para a Itália, eu acho que o Fellini nada mais fazer do que ligar a câmera. Sim, Não fazer nada. O realismo fantástico. Aquilo é Itália, cara. Liga a câmera que você vai fazer 15 Fellinis por dia, qualquer que seja o lugar. É uma bagunça. Norte, Eu não entendo, mas é uma bagunça. É bagunça. Então, assim, o chefão básico tal, para mim é muito... O realismo italiano, assim, até pela identidade, eu não sei se eu gosto do realismo italiano ou ele me emociona. E cinema, cara, é muita emoção. Assim, então, por exemplo, um filme que eu amo, de paixão, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, e é terrível, que eu não acho em lugar nenhum. E na Espanha, uma vez eu fui... A última vez que eu fui para a Espanha a trabalho, eu fui procurar e não achei, que é Volver a Empezar, que ganhou o Oscar de filme de 82, é um filme de 81, mas ganhou o Oscar de estrangeiro de 82. Ele basicamente é um filme de um cara exilado por causa do Franco e está voltando a Franco, a Gijón, e é um apaixonado e vai reencontrar amigos e amores, tal, sem dar muito spoiler. Cara, é de uma sensibilidade Qual o nome? Volver a Empezar. Tem algumas cenas do... Começar de novo, chamam aqui no Brasil. Volver a Empezar. Exato, tradução daquelas traduções horríveis que tem no Brasil. Mas, enfim, o filme é de uma graça. E eu quero falar também do Campanella, porque, assim, O Filho da Noiva é um dos filmes... Talvez o filme que eu estava chorando pra cacete. Sim. Quando tem uma cena, não vou também dar spoiler, que eu estava chorando muito que ele faz uma piada. Só para dar spoiler, para saber, com o Michael Jackson. Sim. Eu estava chorando, tipo um ataque de riso, que é sensacional. E ele, nesse filme... Que cena? É uma cena, eu não quero dar spoiler, mas é uma cena quando você vira o Filho da Noiva, é um filme de uns 20 anos, mais ou menos. O Filho da Noiva eu lembro muito bem. Então, é uma cena que ele está falando, o pai e o filho, certo. O Darim, é o filho. Ele fala sobre o Michael, eu estou falando sobre o Michael Jackson, não, sobre Deus. Não, eu vou falar. Então, o pai vira para o filho e fala, filho, Deus não é homem, não é mulher, não é branco, não é preto. Aí o Darim fala, não, isso é o Michael Jackson. Cara, e nesse filme tem uma cena, que eu acho que é por isso que é legal a gente estudar as coisas e tentar saber os bastidores, que para mim já era a declaração mais linda do cinema e pelo que foi o bastidor também, que é a cena, dando um pouquinho de spoiler, é o pai do Darim, no filme, que ele é apaixonado ele tem um restaurante pela mulher dele que está com problema de saúde. Exato. E ele conta como a mulher atendia ela era host do restaurante lá em Buenos Aires. Como é que ela abria a porta e atendia. Então ele fala o texto que é uma declaração de amor para ela. Né? Só que o mais lindo é que essa cena... Então vai lá, gravando. Você está emocionado? Tô. Essa cena, eu às vezes não consigo pensar nela e nessa história bastidor. A cena é assim, vai lá, gravando. Vai. É a cena de sentados no restaurante e o Vecchio começa a contar para o filho. E o que acontece na cena, digamos, na vida real, na gravação? Ele começa a falar o texto, só que o Vecchio começa a improvisar o texto. Então ele vai saindo, e o Campanella, que é o diretor, o pessoal começa a acompanhar, você tem direção... Bom, ele deixa aí. E ele começa a ir e vai. E diz que... Eu já vi em duas fontes diferentes, assim, tipo, mais de 50%, digamos, do texto, ele improvisa, falando sobre a cena. E acaba a cena, e a cena, evidentemente, emotiva, e com o Darim ainda do interlocutor, tipo, o Darim olhando, o cara olhando, e todo mundo para. E aí ele para, né? Sim. Espera, o Campanella não consegue falar, corta. Demora um tempo para falar, corta que o Campanella estava chorando. Será que acabou? Né? E todo mundo... Aí o Campanella checa, né? O cara vê se valeu, né? Valeu tecnicamente, se o áudio está legal, né? Aí o pessoal disse que não só batia a palma, mas chorava, né? Que coisa incrível, E foi um take só, acabou. Assim, que história legal, cara. A cena já é linda. E conhecendo o bastidor... A cena é bonita mesmo. Legal. Não sabia desse Vou assistir de novo por causa disso. Não, o Filho da Noiva é fantástico. Então, assim, e o Segredo dos Olhos, falando como torcedor de futebol... Tem uma sequência também lá que é foda. Não, e a relação do Racing para eles descobrirem quem é o assassino. Não, é demais. Demais. E eu só fico meio assim, porque tem uma frase do Segredo dos Olhos sobre a paixão do torcedor, que é uma que eu usava antes. Só que é a mesma frase que ele usa. Então, assim, ficou como uma frase do Campanella, que eu não vou citar aqui, mas enfim. Que é sobre a paixão do torcedor. Fala, Mauro. Não vou falar.
aquela do que o futebol é a vida, de como você se identifica com o time, com o amor incondicional. Que, no fundo, é isso. É isso mesmo, é legal. E eu assumo também o meu lado torcedor e fico muito feliz quando alguns coleguinhas, entre novos e alguns já experientes, estão saindo do armário, eu já fico feliz, e ainda mais quando alguns falam ou me ligam. Não vou citar agora um exemplo recente, um amigo, colega nosso, pegou e mandou e falou: Mauro, eu quero sair do armário com a camisa, eu quero assumir meu time. E mandou o texto. Pô, eu fiquei muito feliz, até porque é um baita companheiro. Eu falei, cara, manda a brasa. E a chefia dele não queria que ele assumisse o time. E ele foi lá. Eu tenho dúvida. O Mauro César é flamenguista? Porra, sim. Eu sou corintiano. Eu sou corintiano perto. Não é baita jornalista. Não, mas ele demorou. Inclusive, eu do Racing. Eu adoro o Mauro. Monstro. Maurão, monstro. Ô, Zé, Deixa eu fazer uma última pergunta, cara. Você não acha que todo mundo... Opinião sua, que eu quero ver a sua opinião. Você não acha que... Eu não digo que seja obrigatório. Mas, cara, pensar que um cara fez jornalismo, assiste jogo, analisa, vai na TV, vai no rádio, não sei o que o cara não tem um time. O cara que está aqui do lado da tela ou do rádio é muito ingênuo de achar que o cara não tem um... Sabe assim? É muito... Seria... Não estou dizendo que é obrigatório, mas deveria ser, talvez. Se fosse, eu não acharia ruim. Se eu tivesse crescido assim, falando que time você torce, que time você torce. Sim. Porque, cara, é óbvio que o cara tem um time, porra. Claro. Sim. Aquilo que eu falo do Cracasso e amigo querido PVC, a primeira pergunta que ele fez, a segunda pergunta que ele fez para a Adriana, a mulher dele, qual o nome dela? Primeira pergunta, e para mim é mais ou menos isso. Né? Cara, e é isso. Você sabe que, desculpa, Mauro, na Argentina, sempre que você conhece alguém, os caras, a primeira coisa que eles perguntam é que time você torce, porque eles encaixam você num perfil. Os caras porque lá em Buenos Aires é assim, não. Cada time é clubes, né? Exato. O Gufo, Zé, assim, eu adoro quando me chamam de palmeirense. E, como eu já falei aqui no começo, eu fico puto quando falam que eu não sou. Eu não estou falando que eu sou mais ou menos, mas eu quero que... A coisa que mais... Assim, eu sou palmeirense que está jornalista. Um dia eu vou me aposentar, provavelmente vão me aposentar no jornalismo, mas eu não vou me aposentar nunca no Palmeiras. Então, assim, o ideal seria... Inclusive, me irrita muito os coleguinhas que cobrem política, já me irrita por natureza, ainda mais quando vão cobrir futebol. Não é reserva de mercado, mas é que eles ficam falando... Eles acham que o jornalismo esportivo é menos e tal. Sim. Mas, velho, vem cá. É muito mais ridículo você falar que você, o comentarista isento de política, sendo que claramente você tem um lado, ou você torce contra o outro lado, seja a favor da humanidade ou não estou entrando nessa questão. Sim. Agora, tá bem claro que você né? Enfim, e assim, eu acho o seguinte, narrador, eu trabalhei com o Luciano do Vale, um monstro, o Luciano, uma vez, na Record, em 2013, ele recebeu uma, não era nem minutagem, era segundagem do tamanho dos gols que ele gritava. Esse São Paulo e Flamengo, você gritou 17 segundos gol do Flamengo e 19 do São Paulo. Sendo que, por exemplo, do Flamengo podia ser um gol de canela, o time perdendo, ou foi um golaço do São Paulo, que evidentemente... Bom, lá no Sul tem isso, né? Mais ainda. Eles fazem mesura lá de quanto tempo você falou do Grêmio do Inter, quanto tempo durou o grito de gol. E independente se você falou bem ou mal também, né? Que, assim, e eu até entendo lá que a maior rivalidade para mim do Brasil, uma das maiores do mundo, que é do Sul, nós e eles e tal, ok. Mas assim... eu acho que o narrador pode não abrir o jogo. O repórter de campo de televisão exposto no gramado, embora eu também já fiz jogos no gramado também, a gente está exposto no tempo inteiro e tal, ok. Mas eu acho que é um dever até nem como jornalista, como cidadão, você abrir o jogo. Você pode me xingar porque eu sou palmeirense ou não. Né? E eu deixo muito claro. E até outros times. Na Europa, eu torço só na Itália que eu torço pelo Palestra. Em todos os outros lugares do mundo, eu sou palmeirense. No teu clube. Eu, às vezes, tenho um time. O Barça do Guardiola, eu torcia. Pelo time, não pelo clube. Né? O Real Madrid, em alguns momentos, torci. Tenho até mais afinidades, eu assumo. O Liverpool é a maior afinidade que eu tenho por torcida, por cidade, por música, embora os Beatles não fossem exatamente fãs do futebol tal, e não necessariamente do Liverpool, sim, tinha o Everton também, mas enfim. Então, assim, eu acho que você pode assumir, se quiser, pode dizer que não assume. O que eu não gosto é inventar time para torcer. Eu torço para o 31 de abril de Presidente Timóteo. Não, para ficar isento. Vai ficar isento. Eu torço para o Coronel Bolognese do Peru. Não. Né? Mas ok, mas você não falar, beleza. Ok, tudo bem. O que não pode ficar inventando. E mais, se você troca de time, você tem que trocar de jornalista e de amigo. Embora seja muito fã e muito amigo do Flávio Prado, essa história, e é verdade, ele torce hoje mais pela Ponte Preta do que pelo São Paulo, pelo qual ele já torceu. Tem seus motivos, mas eu jamais... se fosse por motivos de direção, eu deixasse torcer pelo Palmeiras, eu estava fudido. Porque o que tive de presidentes que fuderam o Palmeiras, inclusive um que me processou e perdeu o chupa, mas enfim... Quer falar o nome? Pode falar. Não, pode falar, o Mustafa Contursi, não tem problema. A gente já brigou muito, a gente até tem muitos amigos em comum, por óbvio, mas tivemos muitas tretas, mas o Mustafa foi legal até.
Durante o processo, a gente sempre conversou. Eu sempre criticava muito, ele me criticava também, mas ok. Mas, enfim. Então, assim, se for por causa de direção ou por causa de um time que... Porra, não é amor, que é a minha crítica ao falecido Clóvis Rossi. Eu nunca bati tanto em alguém como eu bati no Clóvis Rossi. Peraí, quem é Clóvis Rossi? O jornalista da Folha de São Paulo, jornalista brilhante, o repórter dos grandes Agora jornalistas. me citou. Sim. O Clóvis Rossi, no dia... Umas semanas o meu pai teve AVC, saiu um texto na Folha de São Paulo, ele dando tchau para o Palmeiras, que tinha acabado de ser rebaixado mais uma vez, e dizendo que ele falou, terminou o texto assim, tchau, Belo, deixa de ser Palmeiras e vou torcer para o Barcelona, que em 2012 ainda era o Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta. Ok. Então, assim, o Palmeiras tinha sido rebaixado, ele largou de torcer para o Palmeiras e botou no jornal. E aí, por que eu fiquei um pouco mais puto? Porque semanas antes, um editor da Folha de São Paulo me ligou, de esportes, e falou, Mauro, tudo bem? Aqui é o editor, que eu lamentavelmente esqueci o nome. É o seguinte, como é que está teu pai? Eu falei, meu pai não está legal, está no hospital. Tá. Eu falei, não, porque é o seguinte, se o Palmeiras for rebaixado, será que ele escreveria um texto a respeito disso? Eu falei, olha, cara, é o seguinte, meu pai não está em condição de escrever um texto. Aliás, semana passada eu fiz um texto a 4 mãos, mais minhas do que deles, para um dos livros do Marcos que vai sair, tinha acabado de sair a autobiografia que eu tinha feito com o Marcos, o livro do queridíssimo César Greco de fotos. Eu fiz as legendas e fiz o texto pelo meu pai, porque o Marcos pediu, uma puta honra. Né? Legal. E o livro saiu logo depois do meu pai ter morrido. Eu falei, olha, meu pai não está conseguindo escrever. E ele está há muito tempo sem fazer rádio, TV Bandeirantes, Band Esportes, ele não vai voltar agora para falar justamente do rebaixamento. Sim. Não vai ser a Sônia Abrão do Palmeiras. Então é o seguinte, não dá para fazer. Então, ok, beleza, perfeito, ok, segue o jogo. E aí quem escreveu, um cara que é um jornalista brilhante, um baita repórter, né? O Clóvis Rossi, companheiro do meu pai, amigo do meu pai, trabalharam juntos na própria Folha de São Paulo, faziam parte do conselho editorial da Folha. E o Clóvis Rossi, no texto, que era uma página que meu pai não podia escrever, porque não tinha condição, e uma semana depois ele teria o AVC e 10 dias depois ele morreria, um texto que meu pai escreveria provavelmente alguma coisa de amor, de fé, esperança no Palmeiras e nele, sendo que ele morreria depois, um cara vai lá e escreve que o Palmeiras, moribundo como estava o meu pai, com perdão da expressão, mas eu posso dizer, porque são as paixões do meu pai e o Palmeiras, o cara vai lá na Folha e escreve que meio que o Palmeiras que se foda, se rebaixou, está rebaixado, está caído e eu vou torcer para o Barcelona. Como eu aprendi no catecismo, vai tomar no cu. Aí o que eu fiz? Cara, eu estava finalizando o meu primeiro documentário mesmo, do Palmeiras, 12 de junho de 93. O Clóvis Rossi seria um dos entrevistados, tipo 15, 20 dias depois, eu no ar, eu fui lá, o programa do Datena na rádio, eu falei, olha, Datena, eu queria só aproveitar e falar um negócio. Não, porque o Datena mesmo falou. Eu nem ia falar, mas o Datena falou, Mauro, você viu, aliás, o texto do Clóvis Rossi hoje na Folha? Eu falei, obrigado, Datena. É o seguinte, ó, Marcela Coelho, minha produtora, minha co-diretora depois, esse filme eu dirigi com o Jaiminho Queiroz, mas a Marcela Coelho dirigiu comigo o último filme do Palmeiras, filme oficial que eu dirigi, que a gente lançou esse ano, 99, A Conquista da América. Eu falei, Marcela, e produção do 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. Estou fazendo uma reunião de pauta aqui, ao vivo, na Rádio Bandeirantes. Desmarquem a entrevista. Eu não falei o filho da puta do Clóvis Rossi, mas deixei claro com o Clóvis Rossi, porque esse cara não vai aparecer no filme do Palmeiras. Né? E aí eu fiz 2 textos para o meu blog. Logo depois, em cima disso, me ligaram da Fox Sports. Eu não estava na Fox Sports, eu iria 2 anos depois. Falaram, Mauro, você não quer falar sobre essa polêmica do Clóvis Rossi? Eu falei, não. Eu falei, é que ele está aqui. Mais um motivo para não falar com esse filho da puta. Cara, assim, e quem vocês me conhecem, né? Sabe que eu não sou disso. Né? Você é mas, super cara, boa praça, cara. Então, cara, o Clóvis Rossi, lamentavelmente, morreu. Sim. Uma figura, e até pela decepção, não só como jornalista, mas como pessoa. Eu até mandei mesmo, até ele que larga o PSDB dele, que ele abraçou também bastante pra caralho. Então, assim, sabe, já até misturei as bolas, nem devia. Mas, enfim, cara, porra, não dá. E aí, de novo, sobre amor incondicional. Um cara que larga o Palmeiras assim, e larga publicamente no dia que precisa da mão, como meu pai precisava, como qualquer outra pessoa. E era um texto que ia ser o meu pai ia escrever. Ele não pôde escrever. Aí vai um filho da puta e escreve isso. Entendi. Desculpa com... Sabe? E aí, de novo, eu sou um cara mais ou menos equilibrado, apesar de jornalista, apesar de palmeirense. Desculpa, cara, mas ele não é um filho da puta. Mas ele foi um filho da puta. E o que é pior, quando o Palmeiras subiu no ano seguinte, ele fez outro texto dizendo e no ano seguinte o Palmeiras vai cair de novo. Quer dizer, ele insistiu. É bem a imprensa nossa, né? Que se acha, né? Médico acha que é Deus, o jornalista tem que ter certeza. Não, a gente não é. Médico, como é que é? Acha que é Deus e a gente, jornalista esportivo, tem certeza absoluta que a gente é Deus, né? Que a gente criou Deus. Né? Que nem o Jorge Jesus. Aqui, Jorge Jesus é bom também, né? Jorge Jesus é aquela coisa. Ele acha que o Jesus Cristo foi baseado nele, Jorge Jesus também. Mas, ok, baita treinador. Agora, assim, porra, sabe? Velho, não pode ser isso. Sabe? De novo, é mexer com uma paixão. E ele fala no ano seguinte que o Palmeiras vai ser rebaixado.
E ele quase acertou, porque o time de 14 era pior do que de 12. Sabe-se lá como não caiu. Mas, cara, não insiste, cara, não persiste. Então, porra. Ô Zé, pra gente fazer minha última pergunta aqui pro Mauro, que o Mauro é um roqueiro também, como eu gosto muito de rock. Ô Mauro, eu tenho uma teoria que é o seguinte, cara. A nossa geração, ela se apegou muito ao rock, ela gostou muito do rock, porque não deixava de ser meio que uma rebeldia com os nossos pais, uma guitarra com distortion. Né? Os nossos pais, os meus pais eram fanáticos por Beatles e tal, mas eles não tinham toda essa coisa da natureza de uma guitarra com distortion, incomodava, abaixa o volume. Baixa essa porra. Exato, abaixa essa porra. Power chord, né? Total. Então, o rock, ele sempre teve essa coisa, né, de incomodar os pais. Disruptiva mesmo. De assim, não, eu vou ouvir porque, né, pô, esse cara aí cabeludo, esse cara aí tatuado, esse cara, enfim, né, isso incomodava os pais. Já os nossos filhos, digamos, a geração dos nossos filhos, eles botam lá um metálico, um distortion, qualquer coisa, não nos incomoda, a gente até acha o máximo. A gente canta junto. Então, pô, que filho vai querer... O que nos incomoda? Talvez um funk pancadão. Muito! Talvez um sertanejo, né? Então, alguma sofrência. O que eu quero saber, o rock morreu por causa disso? Cara, não sei se morreu. O brasileiro. É uma Você grande pode começar questão. pelo brasileiro. Então, cara, o que o Brasil melhor faz? Música e futebol. Ainda acho que mais futebol do que música e cada vez mais eu acho futebol do que música. Com todo respeito, já desrespeitando, né, usando toda... Se alguém usa a palavra com todo respeito, já vem um puta desrespeito. Então, da minha parte. Cara, e hoje eu fico mais irritado, até porque você pega o seu celular, ou o que for, vai lá no Spotify, que é parceiro nosso ali na Jovem Pan e tal, você digita, sei lá, Beatles. Em vez você pode digitar Beatles ou pode digitar o Sambosta, que é um grupo que não existe, mas, digamos, para dizer música ruim. Tá? Sambosta. Tá? Cara, ou MC Merdinho, que for. Cara, é só digitar. Você tem acesso. Velho. Então, assim, da nossa época, né, e não é tanto tempo assim, embora a gente seja de tanto tempo assim, era pegar um CD, o LP, fita cassete, o que for. Não, hoje está tudo aqui, de um modo Mas geral. demorava para você chegar. E aí demora, porra. Uma banda que eu adoro, Waterboys, quando veio o The Whole of the Moon de 85, a gente comprou em 8 amigos. Com um amigo nosso, o irmão dele estava na Inglaterra, trouxe, foi maravilhoso. Então, assim, hoje, inclusive, você pode, como está ouvindo aqui, você bota um SoundHound, pega, já baixa onde quer que seja, ou já põe na tua playlist. Porra, tá tudo beleza. Então, e não é só na música, eu não admito, eu não quero mais saber, digamos assim, de ignorância. Ah, não sei. Cara, procura na porra da internet, na porra do YouTube, na porra do Spotify, do Deezer, o que for. Tá lá para você ver, ouvir, ok. Então, assim, é uma grande questão, porque eu fico pensando mesmo. O primeiro rock que me explodiu na orelha, eu tinha 8 anos, foi quando meu pai comprou uma fita da K-Tel, 20 Power Rock Dynamite, aqueles nomes da K-Tel, e eu ouvi Great Balls of Fire, 1 minuto e 50 do Jerry Lee Lewis. E na sequência entrava Lucille, do Little Richard. Sim. Cara, eu primeiro gostei de Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, antes de gostar dos Beatles. Porque meus pais gostavam, mas não gostavam tanto dos Beatles, infelizmente. Mas, enfim. Então, assim, tecnicamente, dizem que o Little Richard foi, sim, o início do rock and roll. Dá para você dizer. Já vi gente em documentários, isso não é uma opinião minha, tá? E é maravilhoso. E, pô, toda a figura dele, inclusive, super disruptiva e tal. E, pô, eu sou apaixonado por piano. Então, 2 grandes pianistas também que faziam piano. Eu até acho que, como instrumento, eu gosto até mais do piano do que da guitarra, porque o piano me dá todos os moods. Eu tenho um gosto muito eclético. Sou apaixonado por rock, criado pelo rock. Supertramp você ama? Cara, eu amo, cara, assim, eu tenho gostos assim que são inacreditáveis. Música napolitana, eu sou apaixonado. Eu choro ouvindo Laura Pausini lá, Solitude. Então, as coisas, adoro os primeiros discos da Shakira. Enfim, tem coisas meio gostos inconfessáveis. A própria Fantaúva é um deles, tal. Mas enfim. Mas essa questão do rock, aí eu penso, para mim isso era 1974. É uma merda. Maravilhoso, é maravilhoso. Não é não. Quando eu ouvi Great Balls of Fire, foi menos de 20 anos da música ser lançada. Estamos agora em 2022. 20 anos dá o quê? 2002. 2002 dá, se não me engano, The Game of Love, uma música que me veio, acho que de 2002, de Santana com a Michelle Branch. Porra, é uma música que, aliás, é uma baita música, parece que foi composta daqui a 10 minutos. Para mim, em 1974, Lucille era do século XII. Era da Batalha de Hastings. Era uma trilha sonora. Cara, 1066. Então, assim, era um gap muito grande. E hoje, realmente, até para você ter as coisas... E você ouve uma música... Até eu trabalho muito com meu filho menor, que é um puta cantor. É mesmo? O Gabriel, ele canta bem pra caramba. Tudo que eu também adoraria. E tem muito bom gosto, muito boa cultura. Às vezes eu boto uma música de que ano essa música foi
produzida, de que ano ela foi gravada. Por exemplo, para mim, os anos 80, que não são os anos da minha adolescência, eu acho eles pavorosos para a música. Porque começa a pasteurização. Aí a gente vai brigar sobre isso. Eu acho a música legal, mas eu acho arranjos, produção. Sim, a sonoridade, a sonoridade, a pasteurização dos teclados. Porque teve muita técnica de gravação que meio que se padronizou nessa época. Pasteurizou. Porque assim, os anos 70, que eu amo, por exemplo, arranjos. Eu sou apaixonado por discoteca também. Cara, arranjos maravilhosos. Sim, naquelas bandas de disco, os arranjos incríveis. Earth and Fire. Puta banda. Mesmo outra... Electric Light Orchestra, violinos e tal. Aí tinha um maldito Cássio, sintetizador, nada contra Cássio, mas sintetizadorzinho, fazia aquele som, fudeu tudo. Pega, por exemplo, Stevie Wonder, gênio da raça. I Just Call to Say I Love You, que é uma boa música, não é? É a música 74 dele. Part-Time Lover. Hit de rádio. É hit de rádio, aquela daquela produção pasteurizada, aquele glacê, cara. Então, me irrita um pouco, mas eu amo os anos 80. Por quê? Porque são os meus anos. Claro. É o ano que eu cresci. E tem bandas que eu amo, U2, R.E.M., outras menores e tal. Cowboy Junks, que é uma paixão minha, tem Thousand Maniacs, que é outra paixão. Enfim, é maravilhoso. Então, assim, a música tem muita dessa coisa. Né? Natalie Merchant, que é monstruosa, letrista, cantora, ativista, fantástica. Então, assim... O rock hoje, de repente... aliás, meus filhos, quando querem me irritar, eles botam funk pancadão. Pois é isso, cara. Então, hoje o filho é rebelde fazendo isso com os pais. Não botando rock, porque rock a gente gosta. E o seguinte, eu sou um cara que tenho saudade. Eu não sou saudosista. Até que eu falei aqui do Messi, estou falando do Hendrick, assim. Mas amo o futebol de antigamente, estudo pra caramba, você já sabe, você também. Mas, cara, não quero dizer que tudo era maravilhoso. E a música também. Né? E até hoje, tecnologicamente, você vê produções a partir dos anos 80 que você... A sonoridade, estúdio, a questão tecnológica, do caramba. E tem grandes músicos, inclusive nessas bandas que não gostam desses artistas, tem os puta músicos, músicos de apoio. Inclusive, alguns dos caras podem não ser grandes cantores, podem não ser grandes letristas, não são mesmo, podem não ser grandes compositores, para mim são... Enfim, mas ok. Né? Mas agora, assim, a música... eu gosto mais de música do que eu gosto de futebol, não do que Palmeiras. Né? Mas, enfim. Então, assim, a maior música de todos os tempos é do maestro Antônio Sérgio, o hino do Palmeiras, claro. Mas eu acho que é o melhor hino? Não, mas é a minha música. Sim. É que nem os seus filhos são bonitos, são lindos. A camisa do Palmeiras é linda? Maravilhosa, mesmo quando feia, como aquela da Mercosul 2000. Enfim, então essa música, eu fico irritado, inclusive, voltando até que eu fui, para variar, viajando, voltando à minha irritação, é que essa porra, em vez de chamar só pancadão, pode chamar qualquer coisa, pode chamar até Mauro Betti Music, se quiser me detonar de vez. É porque chama funk. Velho, funk não é isso. Cara, funk, sabe, James Brown, palha, cadê a guitarrinha funk? Cara, não tem, cara. Na Rodgers, cara, não é isso, funk, cara, não curte. Apropriaram o nome, é isso? Você está achando, então, além de tudo, achando ruim. Além de não gostar, apropriaram o nome. O funk que eu gosto não é esse, sabe? Mas, enfim, foi. E também foi e foda-se, né? Literalmente. Agora, para que nem dá para falar, não dá para ouvir, porque sai do ralo, sai da festinha, sai no casamento, vai ter. Mas, de novo, eu te entendo. Algumas coisas que, voltando meus anos 80, os anos de adolescência, começo da maturidade, não que eu seja maturo, mas, enfim, a maturidade cronológica, também tinha muita coisa ruim. Claro que tinha muita coisa ruim. E coisa ruim que eu até gosto, mas é aquela coisa, de repente... Não, agora você vê um olhar mais nostálgico daquilo e você termina gostando de coisa que na época você achava ruim. Isso é muito legal. Sim. Como é que é? Não, você tem um olhar nostálgico para coisas que na época você, mais jovem, você achava ruim. Eu não vou ouvir isso. Mas te lembra um namoro, lembra um jogo. Sim. É maravilhoso. Puta, isso lembra 1983. Não era grande coisa, mas agora fica legal. Sim. Mas deixa eu não tô querendo... Tonight I celebrate my love. Só que o Mauro não me respondeu. Ele não respondeu ainda. Respondeu. O rock morreu ou não morreu, Mauro? Então, eu não gosto de falar de morte, né? Embora eu goste de escrever. Escrevo necrológico, é uma das coisas que eu gosto de fazer. Não, entendam, eu faço. Tal. Tá moribundo. O nacional, talvez mais, né, Mauro? Todos, cara, todos. Se você falar, puta banda legal. Sim. Puta música de rock legal que você ouviu nos últimos anos. Eu vou botar Highway Tunes da Greta Van Fleet. É isso que eu ia falar. A Greta Van Fleet é o melhorzinho aí que apareceu recentemente. Então, Brasil não tem nada. E olha, e hoje, você não ouve, não, estou ouvindo coisa. Por exemplo, tem uma banda que até o grande Thunderbird me mostrou, acaba de, se eu não me engano. Thunderbird, você conhece o Thunderbird? Fez um livro. É verdade, porra. O último livro, um dia para precisar trazer, que o Thunder é maravilhoso. Ele é uma figura, esse cara é demais, cara. O Thunder é uma banda chamada Bike.
É uma banda meio psicodélica. Meio não, bastante psicodélica. É fantástica. Porra, uma psicodélica no final dos anos 60. Sim, mas você pode fazer uma agora. Claro. E, de novo, você pode... A Greta Van Fleet, que é uma coisa legal... É quase que músicas Eles abriram Metallica agora, não abriram? Exato. É quase músicas que o Led Zeppelin esqueceu. É isso mesmo. Sim. Sabe? Eles esqueceram, eles acharam e... Porra, mas parece o Led Zeppelin. Vai parecer o Led Zeppelin, claro, cara. sim, não tem o como. Oasis, que é a banda que eu gosto muito. Sim. Parece muito os Beatles. Cara, é bom pra caralho. Duro se parecesse o Restart. Agora, Mauro, eu tô pensando aqui, agora somos em 3 homens em casa, 3 filhos. Você e o Panda tem mais? Isso. Não, 2. basta. Basta. Bom demais. Cara, a gente chegava com capa do disco do Kiss, moleque, e meu pai ficava puto. Que é isso, porra? E, cara, meu pai ouve Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. E aí, de fato, é um choque. Eu não tô querendo defender o funk, não. Eu não escuto, não gosto. Eu acho até, muito ruim a letra, a musicalidade eu acho ruim. Para detestar ainda mais. Entendi. Não que eu Cultivar queira aquela... detestar. Só para conhecer. É para conhecer. Tem uma banda que eu amava, Língua de Trapo, no final de um disco era assim, de uma sonora, no final do lado A para o lado B. Você conhece a banda Língua de Trapo? Popular, assim, na Avenida Paulista? Não. O que você acha deles? Uma merda. É basicamente isso. Então, assim, mas não, eu escuto para ter certeza que, para o meu gosto, eu não gosto. Bom. Entendi. Eu sigo uns jornalistas políticos. Eu entendo esse seu lado mórbido. Sim. Essa coisa Isso eu meio... faço muito. Seguir que eu não gosto, eu sigo e persigo. Isso aí. Mas, cara, eu tô preocupado com o voo do Mauro. Não, tem que ir. Fechou. Gente, Mauro, obrigado. Que honra, velho. Olha, honra estar aqui na a Foodstats. chave da cidade eu não tenho, mas a chave do Foodstats é sua, irmão. Não, olha, e agradeço muito o Zé desde aquela primeira conversa, foi em 2006. A gente conversou lá no Band Esporte. Acho que foi. Você estava lançando o Foodstats. Tava. Fiquei muito Conversei honrado. com seu pai. Isso, exato. Bet 2005 para 2006. É isso aí, cara. Pois desde então a gente tem uma parceria muito legal. Muito do que acontece E hoje se deve a você. Eu vou falar. O Gufo é outro monstro, cara. Eu vou falar pro Gufo, quando a gente vai começar agora a bater papos como esse, né, Gufo? Eu falei, cara, o Mauro tem que ser o primeiro. Claro, pô. Falei ou não falei? Sim. O Mauro é o nosso padrinho É. cósmico. Pô, não, eu fico assim, porque pessoas que assim, o Gufo, sem conhecer pessoalmente, eu já curti demais o trabalho dele, conhecendo mais ainda, né? Que eu te falei, tem pessoas que eu respeito, admiro pelo profissional, não necessariamente pela pessoa. Conhecendo o Gufo, passei a gostar ainda mais. E você, mesma coisa, a gente ficou conhecendo a partir daí. Pena que a recíproca não é mútua, né? Nem falou nada, tá, nem falou. Mas assim, cara. Sincericídio. Total. E assim, porra, estando aqui, que a gente já fez tanta coisa, e vai fazer, se Deus quiser, muito mais. É muito legal, cara. Obrigado, Mauro. Obrigado você, mesmo. véio. Mauro tá viajando hoje, para quem não sabe. Para Paris, para cobrir a Champions, uma peladinha que vai ter. Um jogo mais ou menos em Paris, que também não é uma grande coisa. Né? Quem vai ganhar? Vai estar. O Liverpool vai fazer 1-0, o Real Madrid sempre sai perdendo. Tá. Né? Aí o Real Madrid vai empatar nos últimos Rodrigo? 15 minutos. Rodrigo? Não, o primeiro empate não é com o Rodrigo. Benzema. O segundo vai ser Benzema. O gol do Liverpool não sei quem vai fazer. Talvez o Salah está mordido, mas os últimos 2 gols vão sair nos últimos 15 minutos. Eu estou pensando, dados Foodstats. Empata tempo normal 2-2. Prorrogação, acho que o Real Madrid faz um gol na prorrogação e o Liverpool empata. 3-3, ou seja, o placar agregado mais 1-1 na prorrogação. Nos pênaltis, 8-7, né? E, se possível, com umas 20 e poucas cobranças para a gente fuder a Globo, a Band, a Rede TV, pelo SBT com a TNT, botar pelo SBT e dar 700 pontos de audiência. Show de meu bola. palpite. Olha só, esses caras... Bom demais. 8-7. Agora, para quem eu fiquei... Não vou falar que vai ser. Eu acho que daria. Você Se pegou não de frente. fosse o Quem Real ele falou? Madrid. Real Madrid? Não, velho. Eu acho que vai dar. Liverpool. Mas, assim, só não cravo, porque, primeiro, já não sou de cravar, eu sou o cara que, para subir em cima do muro para ver os vários lados da questão, eu sou no jornalismo, e sou mureteiro mesmo, muro bet, porque do outro lado tem Real Madrid, cara. E a gente que conta história, conta os fatos, conta os números, você tem que respeitar. Quem vive de passado é quem tem história. E o que eles fazem? Esses últimos e todos os jogos. Impressionante. É monstro. Foram especiais. Maurão, obrigado, cara. Obrigado. Deixa eu te dar um abraço. Pô, vem cá. Valeu.